Ele comprou um cavalo desacreditado por apenas $200, enquanto todos riam da sua escolha. Mas ao notar um detalhe esquecido no corpo do animal, suas mãos começaram a tremer e o silêncio tomou conta de todos quando perceberam o que aquilo significava. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol do meio-dia caía pesado sobre o curral de terra batida. O ar cheirava a poeira, esterco e suor de animal. Um homem de chapéu de couro encarava um cavalo magro de cabeça baixa. R$ 200 pelo lote número 7, gritou o leiloeiro suando em bicas. João Silva não tirou os olhos do animal. O cavalo era da cor da terra seca, com as costelas aparecendo sob o pelo baço. Ele parecia ter desistido de tudo. Do seu lado, uma voz jovem e cheia de riso cutucou seu ouvido. João, pelo amor de Deus, o senhor tá doido? Olha para essa coisa. Era Ademar, seu empregado mais novo. O rapaz agitava a cabeça, o boné virado para trás. É carniça ambulante, patrão, disse Ademar. Não vale nem R$ 50. Carlos, o outro empregado, um homem baixo e de cara séria, ficou em silêncio. Ele apenas observava, com os braços cruzados. O leiloeiro gritou de novo. Vou dar como não vendido. Ninguém quer dar uma chance para este nobre animal? Foi quando o cavalo levantou a cabeça. Seus olhos grandes e escuros encontraram os de João. Não havia medo ali, nem esperança. Havia apenas uma canseira profunda, uma quietude que falou direto com o coração do fazendeiro. Algo apertou no peito de João. 200, disse João, e sua voz soou rouca no silêncio que se fez. Um riso solto veio de um grupo de peões do lado de lá do curral. Ademar gemeu, tapando o rosto com a mão. Agora ferrou. O leiloeiro bateu o martelo. Vendido para o senhor João Silva. Pode retirar o seu tesouro. João ignorou as risadas. Ele caminhou até o cavalo, devagar. O animal não se moveu. João estendeu a mão, deixou o cavalo sentir seu cheiro. Depois, passou a mão pelo pescoço ossudo. Vamos, ele sussurrou. Na volta para a fazenda Sertão Feliz, dentro da carroceria velha da caminhonete, o silêncio era pesado. Ademar dirigia, sacudindo a cabeça de vez em quando. R$ 200, patrão. A gente precisa pagar o remédio do gado, a conta do armazém está lá em cima e o senhor gasta uma nota num saco de osso. Já disses, Ademar, respondeu João olhando pela janela. O cavalo estava amarrado na carroceria, em pé, balançando com as sacudidas da estrada de terra. E o que o senhor disse, que sentiu uma coisa? Ademar imitou a voz grave de João. Coisa é o que a gente não tem no bolso, que é dinheiro. Deixa o homem quieto, falou Carlos pela primeira vez. Ele estava na carroceria, ao lado do cavalo. Sua voz era baixa, mas chegou até a cabine. Ele comprou, tá comprado. Falar não vai desfazer. Ademar resmungou algo e ficou quieto. A fazenda Sertão Feliz não era grande nem bonita. A casa era de tijolo à vista, o telhado de telhas velhas. Os pastos estavam com o capim ralo e amarelado pela seca do inverno. O que mais havia eram cercas precisando de conserto. Mas era a casa de João, a casa do pai dele. Quando a caminhonete parou no curral, Carlos desceu e começou a desamarrar o cavalo. E agora, patrão? Perguntou Ademar esticando as costas. Onde bota essa joia rara? No baixo do paiol, está vazio e tem sombra, disse João. Vamos limpar o lugar. Enquanto arrumavam uma cama de palha limpa no baixo do paiol, um espaço escuro e fresco, Ademar não parava. Vai dar trabalho, vai comer. E para quê? Nem para a montaria serve, um vento mais forte leva ele. João não respondia. Ele trouxe um balde de água fresca. O cavalo cheirou a água e depois de um momento, começou a beber. O som era lento e fraco. Viu? Disse Ademar. Até para beber, ele é devagar. Chama-se Alumínio, disse João de repente. Os dois empregados olharam para ele. Como? Perguntou Carlos. O nome dele é Alumínio. Ademar soltou uma gargalhada. Alumínio? Porque é leve e ruim. Até no nome o senhor acertou. João finalmente olhou para o jovem. Seu olhar cansado tinha uma firmeza que fez Ademar parar de rir. Porque é forte, disse João. Alumínio aguenta muita coisa e não quebra fácil. É isso que ele vai ser forte. A tarde seguiu com as tarefas de sempre. João foi ver o gado magro no pasto seco. Carlos consertou uma cerca quebrada. Ademar ficou encarregado de tirar água do poço, mas a presença do cavalo magro no baixo do paiol pairava sobre tudo. Na hora do jantar, uma mesa simples na varanda da casa, o assunto voltou.
Só o capim que ele vai comer daria para um bezerro, falou Ademar, misturando o feijão com o arroz. E o senhor ainda vai botar sal mineral, vai botar ração? É dinheiro que a gente não tem, João. Tenho um pouco de milho guardado, disse João, comendo devagar. E o pasto atrás da casa, perto do córrego, ainda tem verde, é para ele. Carlos mastigava em silêncio. Depois de engolir, ele falou sem olhar para ninguém. Cavalo velho e doente é tristeza certa. Pode cuidar, gastar e ele não aguentar. João parou de comer, olhou para o prato. Não é velho, os dentes são de jovem, ele só está acabado. Alguém deixou ele acabar. E o senhor vai refazer? Perguntou Ademar cético. Vou tentar, respondeu João. Era só isso que ele podia dizer. Nos dias seguintes, uma nova rotina se firmou na Sertão Feliz. De manhã cedo, antes do sol esquentar, João ia até o baixo do paiol. Levava um balde com uma mistura de milho quebrado e farelo. Alumínio já o esperava, de pé, sempre quieto. Bom dia, guerreiro. João cumprimentava baixinho. Ele colocava o balde no coxo. Alumínio cheirava a comida antes de começar a comer, sempre devagar, sem pressa. Enquanto o cavalo comia, João pegava uma escova de cerdas duras e começava o trabalho. Ele escovava o pelo do pescoço, das costas, dos flancos. A poeira e a sujeira soltavam em nuvens. Aos poucos, a cor de terra do pelo foi ficando mais viva, menos opaca. João falava baixo enquanto trabalhava. Hoje vou ver o banco. O homem do banco vem de Rio Verde. Sempre vem. Vai perguntar sobre o dinheiro que devo. Não tenho para dar, mas a gente se vira, não é? Alumínio movia as orelhas como se escutasse. Às vezes parava de comer e virava a cabeça, encostando o focinho no braço de João. Era um toque breve, quase um agradecimento. Uma tarde, Carlos apareceu na porta do baixo. Ele observou João escovar o cavalo por um longo tempo. Está pegando forma, disse Carlos. João assentiu, continuando o movimento da escova. O pelo está começando a brilhar. Não é só o pelo, disse Carlos. É o olho, está menos morto. João parou e olhou para o empregado. Carlos raramente elogiava qualquer coisa. O senhor tem jeito com os que estão no fim, continuou Carlos, sua voz grave. Lembra do cachorro? O caramelo, quando chegou aqui, era só ferida. Agora está gordo e dorme no sol. É só cuidado, disse João, voltando a escovar. Tudo que está vivo precisa de um pouco. Carlos ficou mais um pouco em silêncio. Cuidado custa. O senhor sabe melhor do que eu. A cerca do pasto norte caiu toda. O Ademar reclamou o dia inteiro que a gente não tem arame para consertar. João sentiu um peso nos ombros. Ele sabia. A lista de coisas que faltavam era longa. O arame, o remédio para os bezerros, a última prestação do trator velho, a conta do mercado na cidade. O dinheiro da venda da última safra de milho tinha ido embora rápido, pagando só as dívidas mais urgentes. A gente conserta com madeira velha, disse João, com uma teimosia que era sua força e sua fraqueza. O que tiver que ser, será. Carlos não discutiu. Ele deu mais uma olhada em alumínio. Só espero que esse cuidado todo não seja em vão. Enquanto isso, Ademar via o cavalo com outros olhos. Para ele, alumínio era um erro que falava alto. Toda vez que passava pelo paiol e via João escovando o animal, ele revirava os olhos. Uma manhã, Ademar estava enchendo os bebedouros do gado quando viu João levar alumínio pela primeira vez para o pasto perto do córrego. O cavalo caminhava com passos lentos, mas firmes. Seu pescoço, antes curvado para o chão, agora estava um pouco mais alto. "Patrão", chamou Ademar, "vem ver aqui." João amarrou alumínio em um poste na sombra e foi até onde Ademar estava, perto da cerca de madeira podre do pasto norte. Ademar apontou. Viu? Caiu mais uma parte. Se o vento forte do fim de tarde vier, o gado todo vai para a estrada. Aí é multa da prefeitura e gado perdido. João olhou para a cerca destruída. Depois olhou para trás, para alumínio, que agora comia o capim verdinho, com movimentos calmos de sua mandíbula. A gente faz o que dá, repetiu João sua frase de sempre. O que dá não está dando, João, disse Ademar, e sua voz tinha uma frustração real. O senhor gasta tempo e milho com um cavalo que ninguém quis, e a fazenda vai com os porcos. Desculpa falar assim, mas é a verdade. João ficou calado por um momento. O som do vento passando pelo cerrado era o único ruído. Meu pai, começou João, quando estava para morrer me chamou. Segurou minha mão. A mão dele era só osso, igual a do cavalo ali. Ele disse, João, a terra é tudo. Você pode não ter nada mais, mas se tiver a terra, você tem onde ficar. Eu preservei a terra, Ademar. Cada palmo.
Não vendi um pedaço, mas preservar a terra à custa. E agora? Agora a terra está me cobrando. Ele olhou nos olhos claros do jovem. Aquele cavalo ali, ele também não tinha onde ficar. Não tinha ninguém. Agora tem. É pouco, mas é alguma coisa. Às vezes a gente cuida de uma coisa para lembrar que ainda sabe cuidar. Até de si mesmo. Ademar não soube o que responder. Ele só viu o cansaço profundo no rosto do patrão. Um cansaço que ia além do corpo. O rapaz baixou a cabeça. Tá bom, murmurou. Depois eu vejo se acho uns mourões velhos no mato para segurar a cerca. João deu um leve aceno de agradecimento e voltou para perto de Alumínio. Sentou-se em um toco de árvore e apenas observou o animal comer. O sol da manhã aqueceu seu rosto. Por um instante, só aquele instante, o peso das dívidas pareceu um pouco mais leve. Havia paz naquela cena simples. Paz nos olhos do cavalo. Paz no ato de cuidar. Ele não sabia, sentado ali naquela manhã tranquila, que aquela paz era frágil como o gelo fino sobre um córrego. E que logo, muito logo, algo escondido sob o pelo brilhante de alumínio iria quebrar aquela superfície calma para sempre, mudando seus dias de silêncio e trabalho em uma corrida desesperada pela verdade. A paz daquela manhã se estendeu por dias, 7 dias para ser exato. Alumínio já não era uma sombra magra. Seu pelo, agora escovado todos os dias, tinha um brilho suave de areia molhada. As costelas não apareciam mais de forma tão cruel. Ele comia o milho que João separava com um apetite tranquilo, e seus olhos, ainda sérios, pareciam acompanhar o fazendeiro por todo o curral. Era uma tarde de quinta-feira. O calor do começo da noite ainda pesava no ar. João havia acabado de dar milho aos poucos frangos e agora estava no baixo do paiol, como sempre. Alumínio estava deitado sobre a palha fresca, descansando. Vamos lá, guerreiro. Hora do banho de limpeza, disse João, pegando a escova. Ele começou pelo pescoço, fazendo movimentos longos e firmes. O cavalo soltou um bufado de satisfação e fechou os olhos pela metade. João escovou o lombo, os flancos. A poeira do dia subia em pequenas nuvens douradas à luz do entardecer que entrava pela porta aberta. Ele se ajoelhou para escovar as pernas dianteiras de alumínio. O cavalo esticou a perna direita para frente, facilitando o trabalho. João passou a escova pelos pelos mais grossos perto do casco. Foi então que seus dedos, mais do que a escova, sentiram algo. Não era um caroço, nem um machucado. Era uma parte da pele que era diferente, mais lisa, mais dura. João parou. O que é isso? Ele afastou os pelos com os dedos com cuidado. A pele ali, na parte de dentro da perna dianteira direita, não era lisa por natureza. Havia um desenho queimado nela, uma marca a ferro. O pelo tinha crescido por cima, escondendo-a quase por completo. O coração de João deu um salto dentro do peito. Ele se inclinou para frente, seus olhos enxergando com dificuldade na luz fraca. Ele soprou os pelos para o lado e viu letras, números, queimados na pele de forma limpa e permanente. HSB07. João leu em voz baixa, soletrando. HSB07. Ele ficou ajoelhado, imóvel. A escova caiu de sua mão na palha. HSB. Essas 3 letras rodopiaram em sua mente. Ele as conhecia, não de ver todos os dias, mas de ouvir falar muitos anos atrás. Em conversas de bar, em revistas velhas sobre cavalos que seu pai às vezes folheava. Haras Serrano Branco. O nome entrou em seus pensamentos como um trovão silencioso. O Haras Serrano Branco. Um lugar de lenda. Um criadouro de cavalos de corrida, dos puros sangue mais caros e premiados do país. Ficava no Paraná, no sul. Era coisa de gente rica, muito rica. De gente que João nunca tinha visto na vida. Ele ouviu falar que o Haras tinha fechado. Fazia tempo. 20 anos talvez. O assunto tinha sumido, ninguém sabia o motivo direito. Alguns diziam que foi falência, outros falavam em má sorte. O nome Serrano Branco virou uma história que as pessoas contavam em voz baixa. E agora, aquelas letras estavam queimadas na pele do cavalo magro que ele havia comprado por R$ 200. Alumínio moveu a perna, inquieto com a imobilidade de João. O fazendeiro se levantou devagar, as pernas tremendo um pouco. Ele olhou para o cavalo, realmente olhou, como se fosse a primeira vez. A forma da cabeça, a angulação dos ossos do rosto, a maneira como ele se portava, mesmo fraco. Não era um cavalo comum do interior. Era um atleta, um nobre. Meu Deus, a palavra saiu como um sopro de seus lábios.
Alumínio era um cavalo do Haras Serrano Branco, um cavalo de raça, um cavalo que valia. João nem sabia quanto, mais do que sua fazenda inteira, muito mais com certeza. Uma onda de calor subiu do seu estômago para seu rosto. Não era apenas surpresa, era uma esperança tão grande e repentina que doía. O pensamento surgiu antes que ele pudesse pará-lo. A fazenda salva. Ele pegou a escova do chão, suas mãos agora trêmulas. Terminou de escovar a perna de alumínio com movimentos mecânicos. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele precisava ter certeza. Será que podia ser outro Haras com as mesmas iniciais? Improvável. Todo mundo que conhecia de cavalos sabia o que era HSB. Carlos. Ele pensou em voz alta. Carlos era mais velho. Tinha andado mais pelo Brasil quando jovem. Talvez soubesse algo. João saiu do baixo do paiol e foi até a pequena casa de tijolos onde Carlos e Ademar moravam, atrás do galpão principal. A porta estava aberta. Carlos estava consertando um cabo de enxada, sentado num banco na varanda. "Carlos", chamou João. Sua voz saiu mais grossa do que o normal. O homem mais velho levantou os olhos, viu a expressão no rosto de João e parou o que estava fazendo. "Aconteceu algo, patrão? Preciso que você veja uma coisa. No cavalo." Carlos não perguntou o quê. Ele viu a seriedade nos olhos de João, deixou o cabo no chão e se levantou. "Vamos." Os dois voltaram em silêncio até o paiol. Alumínio estava em pé agora, olhando para eles. João entrou e acendeu a lâmpada fraca pendurada no centro. A luz amarelada melhorou um pouco a visão. "Segura ele para mim", pediu João. Carlos pegou suavemente a cabeça do cavalo, fazendo carinho em seu focinho. Está bem, está bem." João se ajoelhou de novo. Com a ponta dos dedos, ele afastou os pelos da perna direita de alumínio, expondo a marca. "Olha-o aqui", disse João. Carlos se inclinou, seus olhos pequenos e atentos focando na pele. Ele leu as letras em silêncio. Seu corpo inteiro ficou rígido. A mão que acariciava o focinho de alumínio parou no ar. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Só se ouvia o respirar calmo do cavalo. "ASB", Carlos falou por fim, e a palavra pareceu sair com dificuldade de sua garganta. "É o Haras Serrano Branco, não é?" perguntou João, querendo confirmação. Carlos não respondeu logo. Ele soltou a cabeça do cavalo e se ajoelhou também, chegando mais perto da marca. Ele passou o dedo indicador sobre as letras queimadas. Seu rosto, sempre sério, estava pálido. "É", ele disse finalmente. Sua voz estava diferente. "É o Haras Serrano Branco." "Você sabe alguma coisa sobre isso? Sobre esse Haras?" Carlos fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, ele olhou não para a marca, mas para o rosto de alumínio. Havia uma tristeza profunda em seu olhar. "Sei algumas coisas", ele murmurou. "Faz muito tempo." "Esse cavalo, alumínio, ele vale uma fortuna, Carlos", disse João, a empolgação voltando à sua voz. "Um cavalo desse Haras, mesmo velho, deve valer, não sei, muito, muito dinheiro." Carlos finalmente olhou para João. Seus olhos eram como pedras. "Dinheiro. É a salvação, Carlos. Olha para a fazenda. Olha para as dívidas. Com o dinheiro da venda desse cavalo, a gente paga tudo. Sobra para consertar o que precisa. Sobra para respirar." A ideia, agora falada em voz alta, parecia mais real e mais dourada do que nunca. João podia quase ver a cerca nova, o pasto recuperado, a conta do banco zerada. Carlos se levantou, lento, como se suas articulações doessem. "Coisas boas demais, João. Coisas que caem do céu assim. Geralmente tem um preço que a gente não vê de cara." "Que preço? Eu comprei o cavalo. Tenho a nota do leilão. É meu direito?" "É seu", concordou Carlos, mas sua voz não tinha alívio. "Mas o mundo lá fora, as pessoas que conhecem essa marca, elas não pensam como o senhor. Para elas, isso não é um cavalo, é um pacote de dinheiro com patas, e dinheiro atrai gente ruim." João também se levantou, uma faísca de teimosia acendendo em seus olhos. "Então a gente vende rápido, vende para alguém sério." "Quem? Quem o senhor conhece que compra cavalo de linhagem do Serrano Branco?" "Essas negociações não são na feira de Rio Verde, João. São em escritórios em São Paulo, no exterior. É um mundo diferente. A gente acha um caminho", insistiu João. A esperança era uma chama muito quente para ser apagada por cautela. "Primeiro a gente guarda isso em segredo. Ninguém pode saber. Só nós dois." Foi quando os passos rápidos e pesados chegaram até a porta do paiol. Ademar apareceu, ofegante.
Aí estão vocês. Procurei everywhere. O bezerro mais novo tá com um olho inchado, acho que é. A voz dele sumiu quando ele viu as expressões dos dois homens. Que houve? Aconteceu algo com o cavalo? João e Carlos trocaram um olhar rápido. Nada, disse João rápido demais. Ademar não era bobo. Ele entrou no paiol, seus olhos claros indo de João para Carlos e depois para Alumínio, que estava quieto em seu canto. Tá estranho aqui, ele afirmou. O que foi? Carlos respirou fundo. É melhor ele saber, João. É melhor os três saberem. João hesitou, mas Carlos tinha razão. Ademar trabalhava com eles. Vivia ali. Seria impossível esconder. Feche a porta, João ordenou a Ademar. O rapaz, agora intrigado, empurrou a porta de madeira pesada, fechando-os naquele espaço iluminado pela única lâmpada. Mostra para ele, disse Carlos. João se ajoelhou mais uma vez. Com um gesto, chamou Ademar. Vem cá, olha isso. Ademar se ajoelhou ao seu lado. O quê? João afastou os pelos da perna de alumínio e apontou. Ademar olhou. Seus olhos percorreram as letras. Ele franziu a testa tentando entender. HSB. Que é isso? Uma marca? É a marca do Haras, Serrano Branco, explicou João baixinho. Por um momento, Ademar pareceu não processar a informação. Então seus olhos arregalaram. Sua boca se abriu um pouco. O quê? Ele sussurrou. Aquele Haras, dos cavalos de ouro? Isso mesmo, disse João. Ademar ficou olhando para a marca, depois para o cavalo inteiro, como se estivesse vendo uma transformação mágica. A magreza, a postura, tudo ganhou um novo significado. E... João! A voz de Ademar saiu trêmula, mas não de medo, de pura excitação. Isso quer dizer, esse cavalo, ele é valioso, completou Carlos, sua voz cortando o ar como uma faca. Muito valioso. Ademar se levantou de um salto. É o jackpot. É a nossa chance. A gente vai ficar rico, João. Pode comprar caminhonete nova. Pode botar piscina aqui. Pode. Pode tudo. Seu rosto estava iluminado por um sorriso enorme. Quanto ele vale? 1 milhão? 2 milhões? Não sabemos, disse João, também se levantando. A empolgação de Ademar era contagiante, mas a cautela de Carlos era um peso em seu ombro. E não vamos saber falando alto. Isso aqui é segredo. Ninguém, absolutamente ninguém além de nós três pode ficar sabendo. Entenderam? Claro, claro. Segredo total, disse Ademar baixando a voz em um sussurro exagerado. Mas patrão, a gente precisa procurar um comprador. Tem que ser alguém que entenda, que pague o que vale. Primeiro, a gente precisa entender o que temos nas mãos, interveio Carlos. E pensar com calma, muita calma. Calma pra quê, Carlos? O dinheiro tá aqui deitado na palha. Ademar apontou para alumínio. O dinheiro atrai problema, repetiu Carlos, olhando firme para o rapaz. E você com essa cabeça quente é o primeiro problema. Ademar abriu os braços indignado. Eu só estou feliz pela sorte da gente, pela sorte do João. Chega, disse João com firmeza. Carlos tem razão em parte. Precisamos de cuidado. E você, Ademar, precisa baixar a bola. Um vazamento desse segredo e a nossa vida vira um inferno. A partir de agora, alumínio é um cavalo qualquer. Continuamos tratando ele bem, mas não damos nenhum sinal de que ele é diferente. É isso. Ademar respirou fundo, tentando se controlar. Tá bom, patrão. O senhor manda. Os três saíram do paiol. A noite havia caído completamente. As estrelas começavam a aparecer no céu escuro do cerrado. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Ademar não parava. A gente podia pesquisar na internet, na cidade, ver notícias sobre o Haras, ver se acha um contato. João não respondia. Sua mente estava longe. Ele olhou para trás, para o vulto escuro do paiol. Dentro daquela escuridão, dormia um segredo que podia mudar tudo. Era um milagre. Tinha que ser um milagre. Carlos caminhava ao seu lado, em silêncio. Quando Ademar se adiantou, falando sozinho sobre carros e fazendas reformadas, Carlos falou baixinho, só para João ouvir. Carlos caminhava ao seu lado em silêncio. Quando Ademar se adiantou, falando sozinho sobre carros e fazendas reformadas, Carlos falou baixinho, só para João ouvir. ASB 07. O 7 é o número do potro naquele ano. Eu me lembro do sistema. João parou e olhou para ele. Como você sabe? Carlos olhou para as estrelas como se procurasse uma resposta lá em cima. Porque eu trabalhei lá, João, há muito tempo atrás. Trabalhei no Haras Serrano Branco.
E sem dar tempo para João reagir, Carlos seguiu o caminho, deixando o fazendeiro parado no meio do terreiro com um novo mistério, muito maior do que a marca na pele de um cavalo se instalando em seu peito. João ficou parado no terreiro, a poeira fria da noite envolvendo seus pés. As palavras de Carlos ecoavam em sua cabeça como um sino. Eu trabalhei lá. Ele olhou para a silhueta do homem mais velho que já se distanciava em direção à casinha. O coração de João batia rápido, mas não era mais só pela descoberta da marca. Era por algo mais profundo. Carlos conhecia o Haras. Conhecia de dentro. Ele forçou as pernas a se moverem e seguiu Carlos. Quando entrou na casinha, encontrou o homem mais velho já sentado à mesa da cozinha, acendendo um lampião a querosene. O rosto de Carlos, iluminado pela chama trêmula, estava fechado. Disse João, fechando a porta. O tom de sua voz fez o rapaz se calar na hora. João puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Carlos. Você trabalhou no Haras Serrano Branco. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Carlos assentiu, devagar. Trabalhei. Faz muito tempo, eu era jovem. Por que você nunca falou nada? Carlos olhou para as próprias mãos, calejadas e envelhecidas. Porque não é uma lembrança boa. E porque eu queria esquecer. Ademar deixou a lata de lado e se aproximou da mesa, seus olhos saltando de um homem para o outro. Mas, isso é ótimo. Você conhece o lugar, sabe como é, pode ajudar a gente a vender o cavalo. Carlos ergueu os olhos e seu olhar era tão duro que Ademar recuou um passo. Você não ouve, rapaz. Eu disse que não é uma lembrança boa. Não era um lugar bom. João se inclinou para a frente. O que quer dizer com isso, Carlos? O homem mais velho respirou fundo, como se estivesse mergulhando em águas profundas e perigosas. O Haras Serrano Branco criava campeões. Cavalos lindos, rápidos. Mas por trás da beleza, tinha outra coisa. O dono, o senhor Serrano, ele não amava os cavalos, amava o dinheiro que eles traziam. E quando um animal não corria bem ou se machucava, o tratamento não era bom. Que tipo de tratamento? Perguntou João, uma sensação fria começando em seu estômago. Carlos não respondia direto. Ele coçava a nuca, seu sinal de nervosismo. Era um lugar de muito luxo para os visitantes. Mármore e cristal, mas nos estábulos, longe dos olhos, era diferente. Havia pressão, muita pressão. Os animais vivem estressados e alguns sumiam. Sumiam? Ademar arregalou os olhos. Diziam que foram roubados, que foram vendidos. Eu nunca acreditei muito. Carlos olhou para João. Eu saí de lá antes do fechamento. Fugi, na verdade. Peguei minhas coisas e saí de madrugada. Tinha medo. Medo de quê? Insistiu João. De ficar, de ver coisas piores. Carlos fechou os olhos por um segundo. E agora, esse cavalo com a marca, o HSB07. Ele é uma prova viva daquela época. A cozinha ficou em silêncio. O estalo do pavio do lampião era o único som. Ademar quebrou o silêncio. Tá bom, foi ruim. Mas isso é problema do passado. O que importa é que o cavalo está aqui agora. E ele vale uma fortuna. O passado do Haras não muda o preço do animal. João ignorou o rapaz. Seus olhos estavam fixos em Carlos. E o que você acha que devemos fazer? Carlos suspirou, um som cansado e profundo. Eu acho que devemos ter muito cuidado. Esse cavalo, ele não é uma simples boa sorte. Ele é um pedaço de uma história suja. E histórias sujas têm donos. Donos que não gostam quando um pedaço delas aparece do nada. Mas eu sou o dono, afirmou João, batendo a palma da mão na mesa com suavidade. Comprei em leilão público. Tenho o papel. Papel para um cavalo sem nome, sem raça, disse Carlos. Agora ele tem nome, ele tem raça e tem uma história. O papel pode não ser suficiente se o outro lado for poderoso. Ademar balançou a cabeça impaciente. Vocês dois estão viajando. O cavalo estava perdido, ninguém o quis no leilão. Achado não é roubado, é nosso. Ele não foi achado na rua, Ademar. Carlos lembrou. Ele veio de um leilão, tem uma origem. Alguém o vendeu para o leiloeiro. Quem? Como um cavalo do Serrano Branco foi parar num leilão de animais fracos em Goiás? A pergunta ficou no ar. Nenhum dos três tinha a resposta. João se levantou e começou a andar de um lado para o outro no pequeno cômodo. A esperança dourada agora tinha uma sombra escura. Então qual é a sua sugestão, Carlos? Devolver o cavalo? Entregar de graça? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para andarmos devagar. E para guardarmos esse segredo com a nossa vida. Não contamos para ninguém.
Nem para o padre, nem para o vizinho, nem para o gerente do banco. Ninguém. Isso aí eu concordo, disse Ademar. Segredo total. A gente cuida do cavalo, deixa ele ainda mais forte e bonito, e aí, quando for a hora, a gente acha um comprador discreto. E como a gente acha um comprador discreto para um cavalo desses? Perguntou João. Ademar encolheu os ombros. A internet. Tem sites de negócio de cavalo. A gente tira uma foto só do corpo, sem mostrar a marca direito, e pergunta: alguém vai se interessar? Carlos fez um gesto negativo com a cabeça. Muito perigoso. É como jogar isca no rio e torcer para não pegar uma piranha. Então a gente fica parado? Espera o quê? A voz de Ademar subiu de tom. A gente espera um pouco. A voz de Carlos também se elevou, um raro rompante de emoção. A gente pensa, esse cavalo ficou desaparecido por anos, décadas. Por que agora? Por que apareceu? Alguém pode estar procurando por ele. E se essa pessoa descobrir que ele está aqui? O medo, real e palpável, entrou na sala. João parou de andar. Ele sentiu o peso da responsabilidade. Não era mais só sobre dinheiro. Era sobre segurança, a segurança deles. Carlos está certo, João disse decidido. O segredo é a coisa mais importante. A partir de amanhã, a rotina continua igual. Alumínio é só mais um cavalo que eu comprei por pena. Nada muda. Nenhum tratamento especial além do que já damos. Nenhum comentário. Entendido? Ademar fez que sim com a cabeça, mas seu rosto mostrava frustração. Entendido. Carlos? João olhou para o homem mais velho. Entendido, respondeu Carlos. Mas João, há mais uma coisa. O quê? Carlos pareceu escolher suas palavras com extremo cuidado. A marca HSB07, o número 07. No ano em que eu trabalhava, nasceu um potro muito especial. A mãe era uma campeã, o pai também. Esse potro, ele era o favorito para muitas coisas. Eu ouvi rumores de que ele tinha desaparecido muito novo. Roubado, diziam. Ele fez uma pausa. Se o alumínio é aquele potro, então ele não é apenas valioso. Ele é único. A informação caiu como uma pedra. Único. Isso significava que ele era ainda mais raro e ainda mais procurado. João sentou-se novamente, esfregando o rosto com as mãos. A fadiga do dia e a carga emocional da noite batiam nele. Amanhã é outro dia, vamos dormir e vamos calados. Os próximos dias foram estranhos. Uma tensão silenciosa pairava sobre a Sertão Feliz. Ademar tentava agir normal, mas sua empolgação transbordava em gestos repentinos, em olhares longos para o paiol. Carlos ficava ainda mais quieto e observador, seus olhos parecendo escrutinar cada canto da propriedade, cada barulho diferente. João mantinha a rotina. De manhã cedo ele ia até Alumínio, mas agora, quando escovava o cavalo, seus olhos sempre acabavam caindo na perna direita. A marca invisível sob o pelo era como um ímã para seus pensamentos. Uma tarde, 4 dias depois da descoberta, João estava consertando uma cerca com Ademar, quando viu um carro poeirento subir a estrada em direção à fazenda. "Quem é?", murmurou Ademar. O carro, uma caminhonete não muito nova, parou perto da casa. 2 homens desceram. Eram vizinhos de uma propriedade mais distante, perto da cidade. João os conhecia de vista. Um se chamava Luiz, o outro era conhecido como Tonho. "Fala, João, tudo em paz?", cumprimentou Luiz, um homem corpulento. "Tudo. E com vocês?", respondeu João, aproximando-se, limpando as mãos no jeans. "Ah, na correria. Viemos aqui porque ouvimos um boato", disse Tonho, um homem mais magro e de olhos espertos. João sentiu um frio na espinha. "Boatos sempre tem. Qual é esse?", Luiz riu. "Dizem que você achou um tesouro aí na sua fazenda. Que comprou um cavalo no leilão que vale uma nota preta." O coração de João pareceu parar. Ele forçou um sorriso. "Tesouro? O único tesouro aqui é o sol que não para de castigar. O cavalo é um animal magricela que comprei por pena. Está até engordando um pouco." Tonho olhou em volta, como se procurasse algo. "É? O povo fala que ele tem uma marca de aras famoso, do Serrano Branco." A menção direta do nome foi como um soco. João manteve a expressão calma, mas por dentro o alarme soava alto. Como o boato tinha chegado até esse ponto? "Marca? O único marca que aquele animal tem é a marca da miséria", disse João, dando de ombros. "Quem inventou essa história deve ter tomado cachaça demais." Os 2 homens riram, mas o riso não chegava aos olhos de Tonho. "Pode ser. Mas se for verdade, você tá com a sorte grande, João.
Um cavalo daqueles paga todas as suas contas e ainda sobra. Quem me dera, respondeu João, começando a andar de volta para a cerca, um sinal de que a conversa tinha acabado. Mas se vocês quiserem dar uma olhada no meu tesouro, tá ali no pasto perto do córrego, o amarelo mais fraco. Luiz e Tonho olharam na direção que João apontou. Alumínio estava lá de fato comendo capim. À distância, ele parecia um cavalo comum, ainda um pouco magro. Não precisa não, João, só viemos pela curiosidade, disse Luiz. Valeu aí, boa sorte com as dívidas. Os dois entraram na caminhonete e foram embora, levantando uma nuvem de poeira. João ficou parado, olhando o carro desaparecer. Suas mãos estavam frias. Ademar chegou perto, seu rosto pálido. Eles sabem, João. Não sabem, suspeitam, corrigiu João, sua voz tensa. O boato está correndo, alguém falou. Quem? Sussurrou Ademar assustado. Não importa quem, importa que o segredo já está vazando. João virou-se e caminhou rápido em direção à casa. Carlos, chamou. Carlos saiu do galpão de ferramentas. 2 homens estiveram aqui. Os irmãos Pimentel. Perguntaram sobre o cavalo e a marca do serrano branco. O rosto de Carlos endureceu. Então é isso, o aviso chegou. Aviso? Que aviso? Perguntou Ademar. Não foram só curiosos, explicou Carlos, seus olhos pequenos se estreitando. Eles vieram sondar, ver se a história era verdade, ver se a gente confirmava. Agora eles vão espalhar que a gente negou, mas que parece verdade. O que a gente faz? A voz de Ademar tinha um tremor. João olhou para o pasto, para Alumínio, que continuava sua vida tranquila, ignorando o perigo que sua simples existência representava. A esperança de salvar a fazenda agora estava misturada com o gosto amargo do medo. A gente não faz nada, disse João, mas sua voz não tinha mais a firmeza de antes. A gente continua e reza para que seja só boato e que morra logo. Mas nas profundezas de seus olhos, até Ademar conseguia ver que João não acreditava mais nisso. O riso que tinha parado no curral agora dava lugar a um silêncio pesado, e o silêncio era prenhe de uma ameaça que ainda não tinha nome, mas que já subia pela estrada de terra em direção a eles. A visita dos irmãos Pimentel foi como um raio em dia claro. Não trouxe chuva, mas anunciou a tempestade. Nos 3 dias que se seguiram, o clima na Sertão Feliz ficou pesado. João, Carlos e Ademar trabalhavam em silêncio, cada um preso em seus próprios pensamentos. O boato, como fogo em capim seco, espalhou-se. Na manhã do 4º dia, João precisou ir até Rio Verde para comprar sal mineral. A cidade pequena parecia normal, mas ele sentiu os olhares. No armazém, o dono, seu Elias, contou o troco com lentidão exagerada. João, é verdade mesmo essa história do cavalo de ouro? Perguntou seu Elias baixinho. Qual cavalo de ouro, seu Elias? Só tem o cavalo de trabalho e olhe lá, respondeu João, evitando o olhar do homem. O povo comenta, diz que você deu um golpe do baú, achou um puro sangue perdido. Seu Elias sorriu, mostrando dentes amarelos. Se for verdade, me empresta um dinheiro, hein? Eu ajudo a guardar o segredo. João pegou o troco e saiu sem responder. Seu coração batia forte. No posto de gasolina, o frentista fez uma pergunta similar. Na fila do banco, 2 senhoras cochichavam e apontavam para ele. O segredo havia morrido. Agora era assunto público. Ele voltou para a fazenda antes do meio-dia. Carlos estava esperando na porteira, seu rosto uma máscara de preocupação. O gerente do banco ligou, disse Carlos, assim que João desceu da caminhonete. O que ele quis? Disse que ouviu falar do seu aumento de patrimônio. Quer marcar uma reunião para revisar suas condições de crédito. Carlos cuspiu no chão. Revisar é uma palavra para tomar. Ele acha que você vai ter dinheiro em breve. João fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça começar. E o Ademar? Sumiu. Disse que ia caçar tatu no mato. Mas a espingarda está no lugar. Ele foi a pé. Para a cidade, completou João amargamente. Para falar, para se gabar. Provavelmente. Eles estavam guardando as compras no depósito quando ouviram o som de um carro. Não era o barulho da caminhonete velha de João, nem o de um carro simples. Era um motor suave, potente. João e Carlos saíram para o terreiro. Um carro preto, brilhante e longo, parou em frente à casa. A poeira da estrada assentou lentamente sobre sua lataria. A porta do motorista se abriu. Um homem desceu. Usava um terno cinza, que parecia novo e caro, mesmo com a poeira nas bordas. Seus sapatos eram pretos e reluzentes. Ele tinha cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso no rosto que não chegava aos olhos.
Boa tarde, disse o homem, com uma voz calma, educada, mas sem sotaque da região. Era uma voz de cidade grande. O senhor é João Silva? Sou, respondeu João, cruzando os braços. Carlos ficou ao seu lado, imóvel. Muito prazer. Meu nome é Sérgio Lobato, sou de São Paulo. O homem caminhou alguns passos, olhando em volta para a fazenda simples com um ar de curiosidade, mas não de desprezo. Era algo pior. Era o olhar de quem avalia uma propriedade. O que o senhor quer? Perguntou João. Sérgio Lobato voltou seu sorriso frio para ele. Vim tratar de um assunto de interesse mútuo. Um assunto sobre um animal que, pelo que ouvi, está em sua posse. Tenho vários animais. Um em especial, um cavalo da cor areia, com uma marca específica. O homem tirou um celular fino do bolso do terno. Passou o dedo na tela e mostrou para João. Era uma foto antiga, amarelada, de um potro lindo e forte, com uma marca queimada na perna. A marca HSB07. João sentiu o chão ceder um pouco sob seus pés. De onde o senhor tirou essa foto? Perguntou Carlos, sua voz grave rompendo o silêncio. Sérgio Lobato olhou para Carlos como se o visse pela primeira vez. De um arquivo. Do arquivo do Raras Serrano Branco. Esse potro desapareceu do Raras há 20 anos. Foi roubado. Um crime. Ele voltou o olhar para João. E agora, pelas informações que chegaram até mim, ele reapareceu. Aqui, em sua fazenda. Eu comprei esse cavalo num leilão público, disse João, forçando a voz a ficar firme. Tenho a nota fiscal. Não roubei nada. Ah, comprei. Sérgio fez um gesto com a mão como se afastasse uma mosca. Claro, alguém roubou o potro, escondeu por anos e depois o vendeu em um leilão de animais fracos em Goiás. Faz todo o sentido. O sorriso desapareceu. O senhor Silva, a lei é clara. Um bem roubado, não importa por quantas mãos passe, continua sendo propriedade do dono original. No caso, os herdeiros do Raras Serrano Branco, que eu represento. E quem são esses herdeiros? Perguntou Carlos. Isso não importa para o senhor, respondeu Sérgio sem olhar para Carlos. O que importa é que eu estou aqui para resolver isso de forma pacífica. O senhor entrega o cavalo, eu levo, e nós encerramos esse capítulo. João deu um passo à frente. E o meu dinheiro? Eu paguei por ele. Sérgio Lobato riu, um som curto e seco. O senhor pagou a um receptador mesmo sem saber. Não há dinheiro a devolver. O senhor terá que tratar isso como um prejuízo. Ou, ele fez uma pausa dramática, como uma lição. Não compre coisas que não conhece. Não aceito, disse João secamente. O cavalo é meu. Tenho o documento. Se os herdeiros querem ele, que me paguem o valor de mercado. É justo. O olhar de Sérgio Lobato esfriou ainda mais. Seus olhos claros pareciam de vidro. O senhor não está em posição de negociar, seu Silva. Está falando com a lei. Eu represento a lei nesse caso. A lei tem juiz, tem papel. Mostre uma ordem judicial dizendo que o cavalo é seu. Até lá, ele fica aqui, respondeu João, a teimosia, sua velha conhecida, tomando conta de seu corpo. Pela primeira vez, a compostura perfeita de Sérgio pareceu rachar um pouco. Um músculo ticou em sua mandíbula. O senhor não sabe com quem está se metendo. Isso não é uma feira de roça. São negócios sérios e pessoas sérias. Sério é o meu documento, insistiu João. Pode ir embora. Sérgio Lobato guardou o celular no bolso. Ele olhou para a casa simples, para o curral, para os pastos secos. Seu sorriso voltou, mais frio do que antes. Vejo que o senhor é um homem apegado à sua terra, à sua vida simples. É admirável. Ele olhou diretamente para João. É uma pena que coisas assim possam ser tão frágeis. Um incêndio, uma seca, uma má sorte qualquer. A ameaça, embora dita com palavras suaves, pairou no ar como um veneno. Carlos moveu-se, colocando-se ligeiramente à frente de João. A visita acabou. O senhor pode ir. Sérgio Lobato olhou para Carlos por um longo momento, como se estivesse memorizando seu rosto. Depois, assentiu. Como quiserem. Mas saibam uma coisa. Eu não viajo de São Paulo a Goiás por nada, e não volto para casa de mãos vazias. Pensem bem, o cavalo não vale a dor de cabeça que ele pode trazer. Sem outra palavra, ele entrou no carro preto. O motor ligou com um ronco suave. O carro fez uma curva larga no terreiro e desapareceu pela estrada, na mesma nuvem de poeira em que chegara. João e Carlos ficaram parados, observando o vazio. Ele vai voltar, disse Carlos finalmente. Eu sei. E não vai voltar sozinho, e não vai voltar para conversar. João virou-se e começou a caminhar em direção ao paiol. Seus passos eram lentos e pesados.
Precisamos esconder o alumínio em algum lugar onde não encontrem. Na fazenda não tem lugar. Todo mundo da região já sabe. Ele falou em incêndio, João. A palavra incêndio fez o sangue de João gelar. Ele parou. Você acha que homem daquele tipo não ameaça com palavrão? Ameaça com fato. Ele disse incêndio. É porque incêndio é uma possibilidade. Nesse momento, Ademar apareceu correndo pelo lado do pasto. Ele estava suado e seus olhos estavam arregalados de medo. João, Carlos, onde você estava? Perguntou João, sua voz carregada de raiva e preocupação. Na venda dos... Ele estava suado e seus olhos estavam arregalados de medo. João, Carlos, onde você estava? Perguntou João, sua voz carregada de raiva e preocupação. Na venda do seu Zé, todo mundo falando. Aí chega um cara de terno perguntando direções para cá. Eu me escondi atrás do caminhão. Era ele, não era? O homem do carro preto? Era, confirmou Carlos. O que ele quis? Ademar olhava de um para o outro, assustado. O cavalo, de graça, respondeu João. E fez uma ameaça. Ademar engoliu seco. E o que a gente faz? João olhou para o céu. O sol começava a descer, pintando o cerrado de laranja. Uma tarde comum, mas nada seria comum dali em diante. A gente se prepara, disse João. Carlos, você fica de vigia primeiro, Ademar depois. Eu fico a última parte da noite. Ninguém dorme profundamente. Alguém tem que ficar acordado, olhando. Olhando o quê? Perguntou Ademar, sua voz um fio. Olhando a escuridão, respondeu Carlos, sua face sombria. Porque é de lá que o problema vai vir. A noite caiu sobre a Sertão Feliz como um manto pesado. Carlos se sentou num banco velho na varanda da casa principal. Um velho cacetete de madeira ao seu lado. Ademar tentou dormir, mas virou de um lado para o outro no seu quarto. João, na sua cama, olhava para o teto, ouvindo cada barulho. O vento no telhado. João. Nada, só os sons da noite. Mas está quieto demais. Até os grilos pararam lá para os lados do celeiro. João olhou na direção do celeiro, um grande galpão de madeira onde guardavam feno, algumas ferramentas e a comida dos animais. Estava tudo escuro e silencioso. Vai descansar, eu fico. Carlos assentiu e foi para dentro, andando devagar. João sentou-se no banco. O cacetete estava frio em suas mãos. Ele pensou em alumínio, dormindo no baixo do paiol. Pensou na marca em sua perna. Pensou no sorriso de Sérgio Lobato. Ele não sabia quanto tempo passou. O cansaço começava a pesar em suas pálpebras. Foi então que ele percebeu. Um cheiro. Não era o cheiro normal da fazenda. Era um cheiro doce, enjoativo, de fumaça, mas não de fogueira. Seus olhos arregalaram na escuridão. Ele se levantou de um salto. Uma língua de fogo laranja subiu, rápida e violenta, de uma das janelas do celeiro. Ela iluminou a noite por um instante, seguida por um estalo seco, como o de madeira sendo comida. O celeiro estava pegando fogo. Carlos, Ademar, fogo! Gritou João, sua voz rasgando o silêncio da noite. Ele correu em direção às chamas, mas o calor já era intenso, afastando-o. A porta do celeiro já estava envolta em labaredas. A porta da casinha se abriu. Carlos e Ademar saíram correndo, com os rostos pálidos de horror. O cavalo! Gritou Ademar, apontando para o paiol. Eles vão atrás do cavalo. Mas João estava olhando para o celeiro em chamas. As chamas dançavam, altas e furiosas, e por um segundo, na luz trêmula, ele pensou ver a silhueta de um homem alto, de terno, se afastando na escuridão do lado de fora da cerca, antes de desaparecer completamente. Não era um aviso, era uma declaração de guerra. O grito de João ecoou no silêncio da noite, mas foi engolido pelo rugido crescente do fogo. As chamas já prendiam o velho celeiro de madeira em um abraço violento, lançando luzes dançantes e sombras grotescas por todo o terreiro. A água, o tanque! Gritou Carlos correndo na direção da caixa d'água de alvenaria. Ademar ficou paralisado, olhando para o fogo com os olhos arregalados. Eles estão aqui, eles estão aqui. Ademar, acorda, pega os baldes, ordenou João, sacudindo o rapaz pelo braço antes de correr atrás de Carlos. Os dois homens começaram a passar baldes de água de mão em mão, jogando nas chamas que lambiam a lateral do celeiro. Mas era como cuspir no deserto. O fogo, alimentado pelo feno seco e pela madeira ressequida, avançava rápido. O calor era tão intenso que empurrava João e Carlos para trás. Não adianta, gritou Carlos ofegante. A estrutura vai cair. O cavalo, lembrou Ademar apontando novamente para o paiol. Eles botaram fogo aqui para a gente correr e vão pegar o alumínio. A lógica aterrorizante da afirmação atingiu João como um balde de água fria.
O celeiro estava do lado oposto ao paiol. Era uma distração. Carlos, fica aqui, tenta salvar o que der do galpão. Ademar, vem comigo. João ordenou, pegando o cacetete que havia deixado cair no chão. Os dois correram em direção ao baixo do paiol. A área estava em escuridão total, longe da luz laranja do incêndio. O silêncio era absoluto. João empurrou a porta pesada. Alumínio, chamou baixinho. Dentro, o cavalo estava em pé, inquieto. Seus olhos brilhavam na escuridão. Ele sentia o perigo no ar. Vamos tirar ele daqui, disse João, entrando e pegando a corda que servia de cabresto. Foi quando ouviram os passos. 2, talvez 3 pares, se aproximando rapidamente pelo lado de fora, vindos da cerca dos fundos. João, sussurrou Ademar, congelando na porta. João empurrou Ademar para dentro do paiol e fechou a porta rapidamente, segurando-a por dentro. Não havia trinco, só uma argola de ferro. Segura essa porta, ele ordenou a Ademar, que se encostou nela com todo o peso, seu rosto uma máscara de puro medo. João olhou em volta desesperado. Não havia saída. A única janela era pequena e alta. Eles estavam encurralados. Os passos pararam do lado de fora. Uma voz grossa e rouca falou: "Tira o animal, é só isso que a gente quer." "Vão embora!" gritou João, sua voz ecoando no espaço pequeno. "O cavalo é meu!" Uma risada baixa veio de fora. "O patrão disse que você é teimoso. A gente não queria machucar ninguém, mas se precisar..." Algo pesado bateu na porta. Um homem tentando arrombar. A madeira gemeu. Ademar gritou, empurrando com mais força. "Eles vão entrar!" João olhou para Alumínio. O cavalo estava com as orelhas para trás, os olhos arregalados, bufando. Ele estava com medo, mas não se debatia. Parecia confiar em João. Uma ideia desesperada surgiu na mente de João. Ele não tinha arma, só tinha o cacetete e o cavalo. "Ademar, quando eu der o sinal, você sai da frente da porta e corre para o lado. Entendeu? O quê? Eles vão entrar? Faz o que eu digo." João pegou a corda do cabresto e levou Alumínio para o fundo do paiol, posicionando-o de lado, longe da linha direta da porta. Ele ficou na frente do cavalo, cacetete na mão. Outro golpe mais forte, a madeira da porta rachou. "Agora, Ademar, agora!" gritou João. Ademar se jogou para o lado, rolando na palha. A porta, sem resistência, se abriu violentamente com o próximo golpe. 2 homens entraram rápido. Eram grandes, vestidos de roupa escura. O primeiro levava uma marreta. Eles não esperavam encontrar o cavalo posicionado de lado, com João na frente. "Pega o animal!" ordenou o que estava atrás. O homem da marreta avançou. João não pensou. Com um grito surdo, ele correu para a frente, não para atacar o homem, mas para passar por ele, saindo pela porta aberta. "Ele fugiu? Deixa ele! Pega o cavalo!" gritou o segundo homem. Foi o que João esperava. Assim que passou pela porta, ele deu um puxão forte na corda e gritou o mais alto que pôde: "Vem, Alumínio, vem!" O cavalo, já assustado, reagiu ao comando familiar e à tensão na corda. Ele se virou e saiu em disparada para fora do paiol, seguindo João. Seu corpo largo atingiu o homem da marreta de raspão, jogando-o contra a parede. O segundo homem tentou agarrar a corda, mas Alumínio estava em movimento, e a força do animal o arrastou para fora por alguns metros antes que ele soltasse. "Corre, Ademar, corre!" João gritou, já correndo em direção ao celeiro em chamas, puxando Alumínio atrás de si. Ademar saiu rolando do paiol e correu atrás deles ofegante. Os 2 homens saíram atrás, mas pararam quando viram João se juntar a Carlos, que ainda jogava baldes de água, agora com os 3 juntos e o cavalo no meio do terreiro iluminado pelo fogo. "Chama o patrão!" o homem da marreta disse para o outro, antes de os 2 se misturarem às sombras e desaparecerem na direção da estrada. João, Carlos e Ademar ficaram parados, formando um círculo protetor em volta de Alumínio que tremia. O celeiro ardia. O teto desabou com um estrondo, lançando uma chuva de faíscas para o céu escuro. Ninguém disse nada por um longo tempo. O som do fogo consumindo a madeira era a única coisa que se ouvia. Carlos foi o primeiro a falar, sua voz rouca pela fumaça. "Eles queriam o cavalo. O fogo foi para nos separar. E quase conseguiram", disse Ademar, ainda tremendo. Eu quase me mijei ali dentro." João passou a mão no pescoço suado de Alumínio. "Não podemos ficar aqui." Ele voltou, o Sérgio Lobato, e trouxe gente. "O que a gente faz então? Chama a polícia?" perguntou Ademar. Carlos deu uma risada amarga. "E diz o quê?
que uns homens tentaram roubar um cavalo que pode ser roubado? A polícia vai querer saber a história toda, vai investigar o cavalo. E aí, o Sérgio tem papéis, tem advogados, nós temos uma nota fiscal de leilão e uma história mal contada. Então a gente se defende, exclamou Ademar. A gente fica aqui e espera eles voltarem, dessa vez a gente tá esperto. Eles voltam com mais gente. Ou voltam de dia, com uma ordem judicial falsa, com um policial corrupto. Não dá para ganhar, Ademar, disse João, com uma clareza que doía. Ele olhou para as chamas que consumiam anos de trabalho, o feno para o inverno, algumas ferramentas. Era um pedaço da Sertão Feliz que acabava ali. Eles não vão parar. Ele disse que não volta para São Paulo de mãos vazias. O que o senhor está sugerindo, João? Perguntou Carlos, embora já soubesse a resposta. João olhou para os dois homens, depois para Alumínio. O cavalo parecia mais calmo agora, como se confiasse que o pior havia passado. Ele não sabia que o pior estava apenas começando. A gente vai embora, disse João, as palavras saindo pesadas e definitivas. A gente some, leva o Alumínio para um lugar onde eles não encontrem. Sair da fazenda? Para onde? Ademar parecia aterrorizado com a ideia. Não sei. Para o norte, para o Mato Grosso, para qualquer lugar longe daqui, enquanto a gente pensa no que fazer. E a Sertão Feliz? Perguntou Carlos. A pergunta cortou João como uma faca. Ele olhou para sua casa simples, para os pastos escuros, para a terra que seu pai havia suado. Abandonar tudo era a coisa mais difícil que ele poderia imaginar. A terra fica, ele sussurrou, repetindo sua crença mais profunda. A terra não vai a lugar nenhum. Mas se a gente ficar, eles vão levar o cavalo. Ou vão levar a gente também. Aquele homem, ele não brinca. Carlos assentiu lentamente. É o único jeito. Temos que ir, e rápido, antes do amanhecer. Agora, no meio da noite. Ademar olhava para a escuridão além do círculo de luz do fogo, como se monstros estivessem à espreita. Agora, confirmou João. Eles vão achar que a gente está em choque, que vai esperar pelo dia. Vamos surpreendê-los. Carlos, você vai pegar a caminhonete, encher o tanque com o combustível da reserva. Enche também aqueles garrafões de água. Ademar, vai na casa, pega comida, tudo que for enlatado, farinha, café, roupas, faz umas trouxas. E o cavalo? Como a gente leva um cavalo na caminhonete? Perguntou Ademar. No carro não dá, vamos ter que ir a cavalo e de carro, disse Carlos. Eu levo a caminhonete com as coisas. Você e João vão montados no Alumínio e na égua velha, a Maricota. Andamos juntos pelo mato, evitando a estrada principal. João não gostou da ideia de separar. É melhor ficarmos juntos. A pé, com um cavalo chamativo, somos lentos. Se vierem atrás de carro, nos pegam. A caminhonete pode servir de isca ou de fuga se precisarmos. Eu levo a maior parte do peso. Vocês vão mais ágeis. Era um plano arriscado, mas era o único que tinham. João concordou com a cabeça. Vamos, rápido, antes que o fogo apague e a escuridão fique maior. Os próximos 30 minutos foram de atividade febril e silenciosa. Carlos cuidou da caminhonete. Ademar, ainda tremendo, fez trouxas com mantas velhas, jogando dentro latas de milho, sardinha, pacotes de biscoito. João foi até o pequeno cofre escondido atrás de um tijolo solto na parede do quarto. Tirou as economias da vida toda. Alguns pacotes de notas, não muito. Colocou no bolso. Depois foi até o estábulo e colocou o arreamento simples na égua Maricota, uma velha conhecida de trabalho. Ele levou o Alumínio para perto. O cavalo aceitou o cabresto, mas não estava acostumado com sela. Não dava tempo. João colocou apenas uma manta sobre seu lombo. Vai ser no pelo, guerreiro, você aguenta. Carlos estacionou a caminhonete carregada perto da porteira. O fogo no celeiro começava a diminuir, consumido pela falta de combustível. A escuridão avançava novamente. Pronto? Perguntou Carlos baixinho. Pronto, respondeu Ademar, subindo na garupa de João, que já estava montado na Maricota. Era desconfortável, mas era o jeito. João segurava a corda de alumínio, que ficaria solto ao lado deles. João deu uma última olhada para a fazenda. A casa escura, o celeiro em brasas, os pastos silenciosos. Um nó apertou sua garganta. Vamos! Ele disse, dando um leve toque nos flancos da égua. O pequeno grupo se pôs em movimento. Carlos na caminhonete, com os faróis baixos, seguindo por uma trilha de serviço que contornava a propriedade e levava ao cerrado fechado. João, Ademar e os dois cavalos seguiam ao lado, na borda da luz dos faróis. Assim que deixaram a luz do fogo para trás e se internaram na escuridão do cerrado, uma sensação de desamparo total tomou conta de João.
Eles estavam fugindo de casa, para um destino desconhecido, com um tesouro que parecia amaldiçoado. Ninguém falou. O único som era o motor baixo da caminhonete, os passos dos cavalos na terra seca e o canto distante de um acauã, um grito agourento que parecia ecoar seus medos. Ademar, na garupa, segurava o ombro de João com força. "João, a gente vai conseguir, né?" João não respondeu. Ele olhou para Alumínio, que caminhava com a cabeça baixa, mas com passos firmes ao seu lado. O cavalo parecia aceitar a jornada, confiante no homem que o havia salvado 2 vezes na mesma noite. No fundo da caminhonete, Carlos segurava o volante com as mãos firmes, seus olhos fixos na trilha iluminada pelos faróis fracos, mas sua mente não estava na estrada à frente. Estava 20 anos atrás, em um Haras luxuoso e sombrio, onde um potro marcado com HSB07 havia desaparecido. Ele sabia coisas que João e Ademar nem imaginavam. E agora, com cada metro que avançavam na escuridão, ele sentia o peso do passado se aproximando, pronto para alcançá-los. A noite no cerrado era um manto de veludo negro, furado apenas pelas estrelas frias e pela tênue luz dos faróis da caminhonete. O pequeno grupo avançava devagar. A trilha de serviço era pouco mais do que um risco na vegetação baixa. O motor da caminhonete de Carlos ronronava em um esforço constante, e os passos dos cavalos no chão duro eram o único outro som. Ademar, agarrado às costas de João, não parava de olhar para trás. "Eles vão estar nos seguindo? Dá para ver os faróis de longe? Se estiverem, a gente vai ouvir o motor antes", respondeu João, sua voz baixa. "Mas o Carlos tem razão. Eles vão pensar que a gente ficou, vão esperar pelo amanhecer. E aí, quando não nos acharem, vão vir atrás", completou Ademar num tom de desespero. "Por isso a gente não pode parar." Carlos guiava a caminhonete com uma concentração feroz. Seus olhos, acostumados à escuridão, buscavam buracos e galhos. Ele evitava a estrada principal, mantendo-se dentro das propriedades rurais, por cercas abertas e pastagens, sempre que possível. Era um caminho mais longo e difícil, mas mais seguro. Por horas, ninguém falou. O cansaço, o medo e a adrenalina da fuga formavam um silêncio pesado. Alumínio, ao lado da égua Maricota, parecia o menos afetado. Ele seguia com uma resistência tranquila, como se aquele ritmo lento e constante fosse natural para ele. O céu começou a clarear no horizonte. O preto deu lugar a um azul profundo, depois a tons de rosa e laranja. Com a luz, o medo de serem vistos cresceu. "Precisamos nos esconder", disse Carlos, parando a caminhonete perto de um pequeno bosque de árvores retorcidas. "De dia somos muito visíveis, e os cavalos precisam descansar." Era verdade. Alumínio e a égua estavam cobertos de suor, mesmo na friagem da madrugada. João e Ademar desceram, os músculos doloridos de tanto ficar na garupa. Eles levaram os animais para dentro do bosque, onde havia uma sombra razoável e um pouco de grama. Amarraram-nos longe da vista da trilha. Carlos estacionou a caminhonete atrás de um denso arbusto de murici. Sentaram-se no chão, em volta de um pequeno fogo que Carlos fez com gravetos secos, apenas para esquentar água para o café. A fumaça era mínima. Comiam biscoitos e sardinha fria em silêncio. Foi Ademar quem quebrou o silêncio, sua impaciência superando o medo. "E agora, Carlos, você sabe para onde a gente está indo? Ou a gente vai ficar fugindo para sempre?" Carlos olhou para a chama pequena. "Estamos indo para o noroeste, em direção ao Mato Grosso. Tem mais fazendas, mais mata, é mais fácil se esconder." "E depois? A gente vai viver escondido no mato com um cavalo que vale uma fortuna? Isso não faz sentido." Ademar falou mais alto. "Baixa a voz", repreendeu João secamente. "E faz todo o sentido se a alternativa é perder o cavalo ou perder a vida." "Mas você ouviu o que o Carlos disse ontem?" Ademar insistiu, ignorando João e apontando para o homem mais velho. "Ele sabe coisas. Ele trabalhou lá. E não falou nada direito ainda. O que você sabe, Carlos? Por que esse cavalo é tão importante?" João também olhou para Carlos. Era verdade. A revelação da noite anterior tinha ficado suspensa, interrompida pelo ataque e pela fuga. Agora, na luz crua do dia que nascia, ele via a sombra no rosto de Carlos. Era mais do que cautela, era culpa, era medo. Carlos suspirou, um som que parecia vir do fundo de sua alma. Ele colocou a caneca de café no chão e esfregou o rosto com as mãos. "O alumínio, o HSB07, ele não foi roubado." Ademar franziu a testa. "Como não?" O homem do terno disse. "O homem do terno mente", cortou Carlos, sua voz firme.
Ou repete a mentira que seu patrão contou na época. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos. Consegui um emprego no Rara Serrano Branco. Era um sonho. Tudo limpo, organizado, os cavalos mais lindos que você pode imaginar. Mas logo eu vi que tinha algo errado. O quê? Perguntou João. O dono, o senhor Serrano, ele era um homem frio. Para ele, os cavalos não eram animais, eram máquinas, máquinas de fazer dinheiro. Se uma máquina não funcionava perfeitamente, ela era descartada. Descarta como? Sussurrou Ademar. Carlos olhou para o chão. Havia um veterinário no Raras, um homem sem coração. Ele receitava coisas para cavalos que não corriam bem, para cavalos com lesões que não saravam rápido. Muitos não melhoravam. Eles sumiam. Diziam que eram vendidos para outros estados para criação. Mas eu desconfiava. O olhar daqueles animais era de desespero. João sentiu um frio que não tinha relação com a manhã. E o alumínio? Ele perguntou. Naquele ano, nasceu uma ninhada especial. A mãe era uma grande campeã. O potro 07 era o mais promissor, mas ele era sensível. Tinha um problema no casco, uma coisa que dava para tratar com paciência e cuidado. Mas paciência era coisa que o senhor Serrano não tinha. Carlos fechou os olhos por um momento, como se visse a cena. Eu ouvi a discussão. O veterinário disse que o tratamento era longo e caro. O senhor Serrano disse que não valia o investimento, que era melhor cortar a perda. Cortar a perda, repetiu Ademar sem entender completamente. Significa se livrar do problema, explicou Carlos, abrindo os olhos. Eles estavam úmidos. Eu sabia o que ia acontecer com aquele potro lindo. Eu e mais 2 empregados, um tratador mais velho chamado Orlando e uma moça da limpeza, a Rosa. Nós não aguentamos. Decidimos fazer algo. O que fizeram? Perguntou João quase sem voz. Uma noite pegamos 3 potros que estavam marcados para cortar a perda. Entre eles, o 07. Usamos uma caminhonete do Raras. Colocamos os animais e fugimos. Dirigimos a noite toda, até ficar sem gasolina. Soltamos os potros em uma área de mata grande, longe dali. Rezamos para que eles sobrevivessem, para que fossem encontrados por alguém bom. A confissão caiu como uma bomba no pequeno acampamento. O ar parecia mais pesado. Então, o alumínio, começou João. Foi salvo, completou Carlos. Ele não é um cavalo roubado, é um cavalo salvo. Nós o salvamos. Depois disso, eu nunca mais voltei ao Aras. Peguei um ônibus e vim para o centro-oeste com medo de ser preso. O Raras fechou pouco tempo depois. Disseram que foi falência, mas eu sempre soube que foi mais que isso. Foi o castigo. Ademar balançava a cabeça tentando processar. E o Sérgio Lobato? Ele sabe dessa história? Não. Ele deve trabalhar para alguém que quer apagar esse passado. Alguém que quer recuperar os cavalos que desapareceram para vender ou para destruir a prova viva do que aconteceu. O 07, o alumínio, ele é a prova. Ele tem a marca. Ele sobreviveu. João olhou para o bosque, onde Alumínio descansava, um animal nobre salvo por um ato de compaixão de um homem simples. A história mudava tudo. Não era mais apenas um tesouro, era um símbolo, uma responsabilidade. Por que você não contou antes? Perguntou João. Por medo. Medo de ser responsabilizado. Medo de trazer esse passado para a minha vida nova. E medo de que, sabendo a verdade, você ficasse com ainda mais medo de ficar com o cavalo. Carlos olhou diretamente para João. Mas agora eu vejo, eles não vão parar. Porque o alumínio não é só dinheiro, é uma testemunha. E testemunhas são perigosas. A gravidade das palavras de Carlos afundou. Eles não estavam apenas fugindo de um homem ganancioso. Estavam fugindo de pessoas que queriam apagar um crime. O que a gente faz então? Perguntou Ademar, mas sua voz já não tinha a ansiedade de antes. Agora tinha um tom de confusão. Se a gente devolver, eles vão matar o cavalo? Provavelmente, disse Carlos. Ou vão escondê-lo de novo em algum lugar onde ninguém nunca encontre a marca. João se levantou, caminhou até a borda do bosque e olhou para a vastidão do cerrado que se estendia à sua frente. A terra do seu pai ficara para trás. Agora ele estava em uma terra estranha, com um segredo enorme nas costas. A gente não pode devolver, ele disse, voltando-se para os outros. A gente não pode vender, a gente precisa proteger o alumínio. E a gente precisa contar a verdade. Contar para quem? Perguntou Ademar. Para a polícia? Você ouviu o Carlos?
Não para a polícia, disse João. Para alguém que também queira a verdade. A filha do dono, a dona Catarina. O Carlos mencionou ontem. Ela vive em Brasília. Dizem que ela é diferente do pai, que luta para limpar o nome da família. Carlos assentiu lentamente. É verdade. Ouvi falar nisso também. Ela processou alguns antigos sócios do pai, tentando provar coisas. Mas é muito arriscado, João. Como a gente chega até ela? O Sérgio Lobato certamente está de olho nela também. Não sei, admitiu João. Mas é a única saída honesta que vejo. Não podemos ficar fugindo para sempre. E não podemos deixar que esse segredo morra com a gente ou com o alumínio. Ademar ficou quieto. Ele olhava para o chão, seus dedos mexendo em um graveto. A história de heroísmo e crime não se encaixava com seus sonhos de riqueza fácil. Ele via o cavalo como um bilhete premiado. Agora, ele era uma sentença de morte ambulante, um fardo. Então o plano é ir para Brasília? Perguntou Ademar sem levantar os olhos. É um objetivo, disse Carlos. Mas primeiro precisamos sobreviver. Precisamos de um lugar para descansar, para pensar. Uma cidade pequena, onde possamos passar despercebidos, por 1 ou 2 dias, recuperar as forças. Eu conheço um lugar, disse Ademar, finalmente olhando para cima. Um povoado no Mato Grosso, perto da divisa. Chama-se Pontal do Araguaia. Meu primo morou lá um tempo. É pequeno, escondido. A gente pode chegar lá antes do anoitecer se andarmos o dia todo. João e Carlos trocaram um olhar. Era um risco, mas ficar no mato, sem rumo, era um risco maior. Você sabe o caminho? Perguntou João. Mais ou menos. Consigo guiar a gente até a estrada de terra que vai dar lá. Carlos se levantou, apagando o pequeno fogo com terra. Então é para lá que vamos. Mas lembrem-se, em qualquer lugar que pararmos, somos apenas 3 peões viajando com 2 cavalos de trabalho. O alumínio é um cavalo comum. Nada de olhares, nada de comentários. Entendido? João e Ademar concordaram. A jornada recomeçou, agora com um destino em mente. O sol subiu no céu, quente e implacável. A poeira da estrada de terra que encontraram cobria tudo e todos. Ademar guiava. Suas lembranças do caminho às vezes falhavam, causando discussões breves. João observava Ademar. O rapaz estava diferente, mais quieto, mas seus olhos de vez em quando pousavam em alumínio com uma expressão que João não conseguia decifrar. Não era mais o brilho da ganância, era algo mais sombrio, algo como cálculo. E João, cansado e sobrecarregado, não deu muita importância. Ele estava focado em colocar um pé na frente do outro, em proteger o cavalo, em acreditar que, no fim de tudo, a verdade e a honestidade venceriam. Ele não percebeu que, enquanto eles se aproximavam do refúgio temporário de Pontal do Araguaia, os olhos calculistas de Ademar já estavam traçando um plano muito diferente. Um plano que não envolvia Brasília, nem verdade, nem honra. Envolvia apenas o dinheiro que, para ele, ainda estava deitado na canga de um cavalo que agora sabia ser um fugitivo. A poeira vermelha de Pontal do Araguaia cobriu a caminhonete, os cavalos e os 3 homens até os ossos. O povoado era um punhado de casas baixas ao lado de um rio largo e barrento. Uma rua principal de terra com um bar, um mercado e um posto de gasolina desativado. Era o tipo de lugar onde o tempo passava devagar e os olhos dos moradores passavam rápido sobre qualquer novidade. Conseguiram um cômodo barato atrás do bar, um quarto com 2 camas e um chão de cimento, que cheirava a mofo e desinfetante velho. Os cavalos ficaram num pequeno cercado atrás do mesmo estabelecimento, pagando uma diária ao dono. Aqui a gente descansa 2 dias, disse João, lavando o rosto em uma pia enferrujada. A gente compra mais comida, deixa os animais recuperarem o fôlego e aí seguimos. Seguimos para onde? Para Brasília? É uma loucura, disse Ademar, jogando sua mochila no chão. Ele não conseguia ficar parado. Caminhava de um lado para o outro no quarto pequeno. É o único caminho que vejo, respondeu João. A gente leva a verdade para a dona Catarina. A verdade? Ademar soltou um riso curto e amargo. A verdade não vai pagar as contas da Sertão Feliz, João. A verdade não vai colocar comida no nosso prato daqui a 1 mês. A gente está fugindo, escondido, com um cavalo que vale uma fortuna e o senhor pensa em contar uma história? Carlos, sentado na cama, observava Ademar com seus olhos pequenos e atentos. Qual a sua ideia, então? A minha ideia é a gente fazer o que devia ter feito desde o começo. Vender o cavalo, não para qualquer um, mas para alguém que pague bem e faça sumir. A gente pega o dinheiro, cada um vai para um canto, e fim de história. A Sertão Feliz é salva, a gente some, e esse problema todo acaba. E quem vai comprar um cavalo quente assim, rapaz?
Perguntou Carlos, sua voz grave. Só gente igual ao Sérgio Lobato, gente que depois vai nos achar e nos calar para nunca contar. A gente some de verdade, muda de nome, vai para longe. É a sua ganância falando, disse João secamente. E a ganância é cega. Ela não vê o perigo até ele estar em cima da gente. O Carlos contou o que aconteceu naquele Aras. O alumínio não é uma mercadoria, é uma vida que a gente salvou. E quem vai salvar a nossa vida, João? A voz de Ademar quebrou, cheia de uma frustração profunda. Eu não quero viver escondido. Eu quero uma chance. Esse cavalo é a nossa chance. A sua teimosia vai matar a gente. Ele pegou um boné e saiu do quarto, batendo a porta. João e Carlos ficaram em silêncio. Ele não está errado em uma coisa, disse Carlos depois de um tempo. Estamos encurralados. Brasília é um tiro no escuro. É o único tiro que temos, Carlos. O tiro certo. A noite caiu sobre Pontal do Araguaia. João e Carlos foram ao bar comer um prato feito de arroz, feijão e uma carne dura. Ademar não apareceu. O dono do bar, um homem bigodudo, disse tê-lo visto andando em direção ao posto de gasolina velho. Ele tem um celular com ele? Perguntou João a Carlos em voz baixa. Tem, aquele celular caro que ele comprou. Uma semente de desconfiança começou a crescer no peito de João. Ele terminou de comer rápido. Vou dar uma volta. Precisa pensar. Ele saiu do bar e caminhou sem rumo pela rua escura, iluminada apenas por uma ou duas lâmpadas fracas. Seus pés o levaram até o cercado atrás do bar. Alumínio estava lá, de pé, quieto. A égua Maricota dormia ao lado. João colocou os braços sobre a cerca de madeira e ficou olhando para o cavalo. A luz da lua meia cheia caía sobre seu pelo areia, dando-lhe um brilho fantasmagórico. O que eu faço, guerreiro? Sussurrou João. Todo mundo quer uma parte de você, menos você mesmo. Você só quer paz. Alumínio aproximou-se, cheirando a mão de João. Era um gesto de confiança que cortou o coração do fazendeiro. Foi quando ele ouviu vozes, vindas do lado de fora do bar, do outro lado do terreno, onde havia um velho orelhão público, enferrujado, que ainda funcionava. Uma das vozes era de Ademar, aguda, ansiosa. Sim, é ele. O HSB-07. Está aqui. Não, eles não sabem de nada. Eu garanto. O que você oferece? João congelou. O sangue pareceu parar de correr em suas veias. Ele se encolheu contra a sombra da parede do bar, seu coração batendo violentamente contra suas costelas. A voz de Ademar continuou, mais baixa agora, mas João conseguia ouvir pedaços. Só eu sei onde eles estão escondidos. Amanhã, sim, o valor combinado. Metade antes. Eu levo vocês até o cavalo. Depois eu sumo. Era como se o chão se abrisse sob os pés de João. Uma dor aguda e fria, pior que qualquer facada, atravessou seu peito. Ademar, o garoto que ele abrigou, que ele deu trabalho, que ele quase considerava um filho desajustado. Ademar estava vendendo eles. Vendendo o cavalo. Vendendo a verdade. A conversa terminou. João ouviu o barulho do telefone sendo desligado e os passos de Ademar se afastando, assobiando baixinho, um assobio nervoso. João não se moveu. Ficou parado na escuridão, a respiração presa, até ter certeza de que Ademar tinha voltado para o quarto. Então, com passos lentos e pesados, como se carregasse o mundo nos ombros, ele também voltou. Carlos já estava deitado na cama, mas com os olhos abertos. Ele viu o rosto de João ao entrar e se sentou imediatamente. O que houve? João não respondeu. Ele olhou para Ademar, que estava tirando o tênis, evitando o olhar de todos. Ademar, disse João. A palavra saiu plana, sem emoção. O que foi, patrão? Quem era? Ademar parou. Seus músculos ficaram tensos. Quem era o quê? No telefone, no orelhão, com quem você estava falando? O quarto ficou em um silêncio absoluto. Ademar ficou imóvel, olhando para os próprios pés. Quando ele levantou a cabeça, seu rosto estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho de desafio. Ninguém. Falei com meu primo, de Goiânia. Seu primo sabe sobre o cavalo? Sabe sobre o HSB? A voz de João era um fio, prestes a romper. Ademar não respondeu. Ele ligou para o Sérgio Lobato, João, disse Carlos calmamente, como se já esperasse por aquilo.
Ligou para fazer um acordo. A máscara de Ademar caiu. Seus ombros afundaram por um segundo, mas depois ele ergueu o queixo, um gesto de raiva e autopreservação. E daí? Sim, eu liguei, porque alguém tem que ser realista aqui. Vocês dois vivem num mundo de conto de fadas. Vamos contar a verdade vai nos enterrar. Então você vai nos entregar, disse João, e era uma afirmação, não uma pergunta. A dor na sua voz era palpável. Eu vou acabar com isso. Ele vai pagar por o cavalo. Metade para mim, metade para vocês. Ele prometeu. A gente some, ele fica com o animal e acabou. Todo mundo ganha. Ele não vai te pagar, Ademar, disse Carlos, sem levantar a voz. Ele vai pegar o cavalo e te deixar num buraco em algum lugar do cerrado. Ou vai te levar junto para se certificar de que você nunca fale. Você não sabe. Você não conhece ele, gritou Ademar. Eu conheço o tipo. A voz de Carlos aumentou, um trovão repentino no quarto pequeno. E você é um tolo ganancioso. Pelo menos eu estou fazendo algo, não ficando parado esperando para ser pego como ratos. João se moveu. Foi um passo lento em direção a Ademar. Seu rosto, iluminado pela lâmpada fraca, estava devastado. Eu confiei em você. Dei trabalho, dei teto, dei comida. E você? Você vende a gente por um punhado de notas que nem vai viver para gastar. Ademar recuou um passo, a bravata desaparecendo, substituída pelo medo ao ver a expressão de João. Não era raiva, era uma decepção tão profunda que era pior que qualquer ódio. João, patrão, é pelo nosso bem. Não fale mais, cortou João. Sua voz finalmente se quebrou. Não quero ouvir sua voz. Pega suas coisas e vai. Ademar ficou paralisado. O quê? Vai embora, agora, antes que eu faça algo que me arrependa. Você vai me expulsar? Aqui, no meio do nada? Você já se expulsou quando pegou aquele telefone, disse Carlos levantando-se. É melhor você ir, antes que o acordo que você fez se vire contra você e eles cheguem aqui mais cedo. O medo real, o medo daqueles homens que tentaram incendiar o celeiro e arrombar o paiol, brilhou nos olhos de Ademar. Ele olhou para João, procurando um resto de perdão, de fraqueza. Encontrou apenas um muro de dor e granito. Ele se virou de forma brusca, pegou sua mochila e jogou os poucos pertences dentro. Nem olhou para trás quando abriu a porta e saiu, correndo pela rua escura, engolido pela noite. A porta ficou aberta. O som dos grilos e do vento entrou no quarto. João afundou na cama, enterrou o rosto nas mãos. Seu corpo inteiro tremia. Carlos foi até a porta, fechou-a com cuidado e voltou para sua cama. Não disse nada, não havia nada a dizer. Muito tempo depois, João falou, sua voz abafada pelas mãos. Eu falhei com ele, Carlos. Não, ele falhou consigo mesmo. E com você. E agora? Ele vai levar eles até aqui, talvez amanhã, talvez ainda hoje à noite. Carlos assentiu no escuro. Sim, temos que ir embora. Agora. Para onde? Ele sabe que a gente ia para Brasília. Então não vamos direto. Vamos dar uma volta maior, sumir de novo, mas temos que sair deste povoado nesta hora. Os dois homens se moveram com uma energia silenciosa e fúnebre. Recolheram seus poucos pertences. Sairiam sem dormir. Foram até o cercado. Arrearam a égua maricota e colocaram o cabresto em alumínio. Pagaram ao dono do bar, que achou estranho a partida no meio da noite. Mas o dinheiro extra que Carlos deixou na mesa calou suas perguntas. Em menos de 30 minutos, eles estavam na estrada de terra novamente, a caminhonete de Carlos guiando, João montado na égua puxando o alumínio. A lua era sua única testemunha. Desta vez não havia Ademar para sugerir caminhos. Estavam sozinhos. O traidor havia partido, levando consigo os últimos vestígios de confiança que João possuía. Eles dirigiam sem falar, o peso da traição ocupando todo o espaço dentro da cabine e entre os passos dos cavalos. João olhava para a estrada à frente, iluminada pelos faróis baixos, mas sua mente estava vazia. Um vazio doloroso, a fazenda perdida, o amigo traidor, o cavalo que era um fardo e uma missão. Carlos quebrou o silêncio depois de uma hora de viagem. Ele vai se arrepender quando perceber em que se meteu. Talvez, disse João, mas não importa mais. O que importa é que estamos sozinhos e temos que decidir, de verdade desta vez. Ainda é Brasília? João não respondeu logo. Ele olhou para alumínio que trotava fielmente ao seu lado, ignorante do caos que sua simples existência causara. Ele viu a mesma quietude, a mesma dignidade nos olhos do animal. Uma dignidade que homens como Sérgio Lobato e até como Ademar nunca teriam. Sim,
João disse finalmente, e havia uma nova firmeza em sua voz, nascida do fundo do desespero. É Brasília, é a Dona Catarina, é a verdade, é a única coisa que não nos foi roubada ainda, e a única coisa que vale a pena ser levada adiante. A noite seguiu fria e interminável. João e Carlos não pararam de andar até que o primeiro clarão do amanhecer riscou o céu a leste. A exaustão, mais emocional do que física, finalmente os obrigou a parar. Encontraram um córrego seco com um barranco alto que oferecia algum abrigo. Carlos escondeu a caminhonete atrás de um arbusto espinhento. João levou os cavalos para beber um pouco da água lamacenta que havia em uma poça. Ninguém falou sobre Ademar. O nome era uma ferida aberta que doía a cada respiração. Sentaram-se no chão duro, comendo biscoitos que já pareciam farelo. O sol nasceu, trazendo o calor, mas não conseguia aquecer o frio que estava dentro de João. Foi Carlos quem finalmente rompeu o silêncio pesado. Ele vai tentar nos encontrar, ou vai tentar chegar a Brasília antes da gente, para nos armar uma emboscada. João assentiu, sem energia. Ele sabe que é para lá que vamos. Talvez não. Ele sabe que era a ideia, mas depois do que aconteceu, ele pode achar que a gente mudou de plano, que estamos com medo. E não estamos? Perguntou João, olhando para as mãos calejadas. Estamos, mas o medo não pode mandar. Se a gente começar a fugir do medo, a gente nunca para. Carlos bebeu um gole de água da garrafa. João, preciso te perguntar uma coisa. Séria. Pergunta. Esse negócio de Brasília, da Dona Catarina, é mesmo o que você quer? Ou é só uma ideia que parece menos pior? João levantou os olhos. Carlos o encarava, seu rosto sério marcado pela falta de sono. Por que pergunta? Porque se for só uma ideia, a gente pode sumir de verdade. Pegar o alumínio, entrar no Mato Grosso fundo, vender ele para algum fazendeiro isolado que não faça perguntas por um preço baixo, e cada um segue seu rumo. Você volta para Sertão feliz, com algum dinheiro pelo menos. É um fim. É um fim covarde, respondeu João baixinho. É um fim vivo, rebateu Carlos. Ir até Brasília com um cavalo chamativo, procurar a filha de um homem podre de rico. É como pedir para ser achado. Pelo Sérgio, pela polícia, por alguém. João não respondeu. Ele se levantou e foi até onde Alumínio estava amarrado, comendo um pouco de capim ralo. O cavalo parou e ergueu a cabeça, seus olhos grandes encontrando os de João. Não havia medo ali, não havia ganância, havia apenas uma presença calma, uma aceitação. João colocou a mão no pescoço do animal, sentindo o calor e a vida pulsando sob o pelo. Ele lembrou do leilão, daqueles olhos cansados que pediam socorro. Ele lembrou de escová-lo, da descoberta da marca, do sonho de salvar a fazenda. Ele lembrou do fogo no celeiro, da fuga no escuro, da traição na voz de Ademar. Uma onda de clareza, dolorosa e cristalina lavou sobre ele. Não era mais sobre a Sertão feliz. Não era mais sobre dinheiro. Talvez nunca tivesse sido. Carlos, disse João sem se virar, quando você salvou ele, você e os outros, quando pegaram aquele potro e levaram embora, vocês pensaram no dinheiro que ele valia? Do silêncio atrás dele, a voz de Carlos veio suave. Não, só pensamos em tirar ele dali, em dar uma chance. E foi a coisa certa? Foi. João se virou. Seu rosto, embora exausto, tinha uma nova determinação. Então a coisa certa não terminou. Terminou pela metade. Vocês salvaram o corpo dele. Agora a gente precisa salvar a história dele. Se a gente sumir ou se a gente vender, a verdade some com a gente. O Sérgio Lobato ganha, o medo ganha, e o alumínio, ele vira só mais uma coisa que foi trocada por dinheiro, como sempre foi. Carlos observou João por um longo momento. Um leve brilho de respeito acendeu em seus olhos cansados. É um risco enorme. Eu sei. E pode ser que a Dona Catarina não seja boa como dizem. Pode ser que ela seja igual ao pai, que ela queira o cavalo só para esconder a prova também. Pode ser, admitiu João. Mas é a única chance que a verdade tem. Se ela for igual ao pai, aí a gente luta de outro jeito. Mas a gente tem que tentar. Carlos suspirou, um som de resignação e também de alívio. A indecisão tinha acabado. Então é Brasília, mas a gente não pode chegar lá como está. 2 homens da roça, sujos com um cavalo de raça, vão nos barrar na primeira portaria. Como fazemos? Carlos coçou a nuca pensativo. Lembro que a Dona Catarina tem um escritório. Ela é advogada, lida com causas ambientais, coisas de família. Não é no plano piloto, é num lugar chamado Lago Sul, onde tem as mansões. É mais fácil chegar nesse escritório do que na casa dela. Ele fez uma pausa.
Mas precisamos de uma aparência, de uma história. Que história? Que somos entregadores de um animal, que fomos contratados para levar o cavalo de um cliente para ela. Algo simples. E precisamos de um telefone para ligar para o escritório e marcar. Não podemos simplesmente aparecer. A praticidade de Carlos acalmou um pouco a ansiedade de João. Era um plano. Frágil, mas era algo. Onde a gente arruma um telefone e roupas? Precisamos passar por uma cidade pequena, mas não tão pequena quanto Pontal, onde tenha uma loja de roupas simples e um telefone público que funcione. Carlos fechou os olhos pensando no mapa da região. Tem uma cidade chamada Alexânia. Fica na estrada que vai para Brasília. Não é muito grande, não é muito pequena. Dá para passar despercebido. E se o Ademar ou o Sérgio estiverem procurando a gente por lá? É um risco, mas todo passo a partir de agora é um risco. A gente entra na cidade, faz o que precisa e sai rápido, de dia. A decisão estava tomada. O cansaço parecia um pouco mais leve, agora que tinham uma direção. Descansaram por mais algumas horas, à sombra do barranco. João dormitou, mas seu sono foi agitado, cheio de imagens de fogo e do rosto traiçoeiro de Ademar. À tarde seguiram viagem, desta vez pela estrada de terra que sabiam que eventualmente encontraria a rodovia que levava a Alexânia. A paisagem começava a mudar. O cerrado dava lugar a áreas mais limpas, com mais cercas e porteiras. Chegaram às margens de Alexânia quando o sol já começava a baixar. Pararam a caminhonete em um bosque a cerca de 2 quilômetros da cidade. João ficaria com os cavalos. Carlos iria à cidade. Preciso de dinheiro, disse Carlos, para comprar as roupas e para o telefone. João tirou do bolso o embrulho com suas economias. Contou uma parte e deu para Carlos. Traz calças e camisas que não estejam velhas. E um casaco para mim, algo que pareça presenteável. E traz um papel e uma caneta para anotar o número do escritório. Carlos assentiu. Fico o mínimo de tempo possível. Se eu não voltar em 2 horas, eu espero, cortou João. Você volta. Carlos olhou para ele, um fio de emoção passando por seu rosto rígido. Ele acenou com a cabeça e partiu, a pé, em direção à cidade. As 2 horas seguintes foram as mais longas da vida de João. Cada minuto era uma eternidade. Cada barulho de carro na estrada distante fazia seu coração disparar. Ele ficou escondido com os cavalos no bosque, acariciando o pescoço de alumínio para acalmar a si mesmo. Falta pouco, guerreiro, ele sussurrava. Falta pouco para a sua história ser ouvida. Quando o sol já estava bem baixo, ele viu a figura de Carlos voltando, carregando um saco plástico. O alívio foi tão grande que João sentiu as pernas fraquejarem. Consegui, disse Carlos, ofegante. Ele abriu o saco. Havia 2 calças de mescla azul, 2 camisas sociais simples de cor clara e um casaco marrom para João. Comprei em um brechó. Não são novas, mas estão limpas. E consegui o número. Ele tirou do bolso um pedaço de papel dobrado. Liguei de um orelhão. Falei com a secretária. Disse que era um auxiliar de um fazendeiro de Goiás que tinha um animal para entregar à dona Catarina. Um assunto de família antiga. A mulher foi desconfiada, mas passou o endereço do escritório. Fica na Asa Sul, número 702. Ela disse que a dona Catarina só recebe com hora marcada. Eu disse que iríamos tentar chegar amanhã no final da tarde, mas que confirmaríamos. Está bom demais, disse João pegando as roupas. Elas cheiravam a mofo e sabão barato, mas eram infinitamente melhores que suas roupas de trabalho sujas de poeira e suor. Trocaram de roupa ali mesmo, atrás dos arbustos. A calça de João ficou um pouco curta, e o casaco estava apertado nos ombros, mas ele parecia um homem diferente. Alguém que talvez não chamasse tanta atenção. E agora? Perguntou João. Agora a gente dorme aqui. Amanhã cedo a gente segue para Brasília. Deixamos a caminhonete escondida nos arredores da cidade. Entramos de ônibus urbano ou de táxi com o cavalo. Não dá. Carlos pensou. O escritório é na Asa Sul. É um bairro de prédios. Não podemos chegar com o cavalo. Precisamos de um lugar para deixá-lo. Um hotel de animais, um raras. Não conhecemos ninguém, disse João, a ansiedade voltando. Vamos ter que improvisar. Levar o alumínio o mais perto possível, amarrá-lo em um lugar discreto e ir a pé até o escritório. É arriscado, mas é o único jeito. A noite caiu. Eles não fizeram fogo.
Comeram o resto da comida fria. João vestiu o casaco marrom, sentindo o tecido áspero contra sua pele. Ele parecia um fazendeiro vestido para ir ao velório de um parente distante. Era ridículo, era perigoso, mas era a única armadura que ele tinha. Deitado no chão duro, olhando para as estrelas que começavam a aparecer, João pensou na ser tão feliz. Será que ele haveria de novo? Será que seu pai, de onde estivesse, entenderia essa decisão louca de abandonar a terra para seguir um cavalo até a capital? Ele virou a cabeça e viu Alumínio, um vulto escuro e tranquilo contra o céu estrelado. O cavalo respirava calmamente, em paz. Naquele momento, João entendeu. Ele não estava abandonando a terra do pai. Ele estava honrando o que aquela terra representava: trabalho, honestidade, cuidado. Honrar isso significava fazer o que era certo, mesmo que fosse difícil, mesmo que custasse tudo. Ele fechou os olhos, não para dormir, mas para rezar. Uma prece silenciosa, sem palavras certas, apenas um pedido de força e de sabedoria para o dia que estava por vir. Do outro lado do pequeno acampamento, Carlos também estava acordado. Seus olhos refletiam o brilho das estrelas, mas sua mente via o passado. O Haras luxuoso, o potro assustado, a fuga na noite. Ele tinha fugido uma vez. Desta vez, ele não estava fugindo, estava indo em direção ao problema. Era assustador, mas pela primeira vez em 20 anos, também era certo. O amanhecer traria Brasília. E traria o fim, de um jeito ou de outro, de uma jornada que tinha começado com um cavalo magro e um coração apertado em um leilão de poeira. A luz de Brasília era diferente. Não era o sol forte e direto do cerrado, mas um reflexo de vidro e concreto que ofuscava os olhos de João. Eles haviam deixado a caminhonete escondida num bosque nos arredores da cidade, num bairro chamado Recanto das Emas. Pegaram um ônibus urbano, 2 homens de roupa simples demais no meio de trabalhadores apressados. Desceram na Asa Sul, um bairro de prédios altos e ruas largas que pareciam não ter fim. O cavalo tinha ficado para trás. Foi a parte mais difícil. Encontraram um pequeno parque arborizado, longe dos olhares principais, e amarraram Alumínio e a égua Maricota com cordas longas, permitindo que pastassem um pouco da grama curta. João passou a mão no focinho de Alumínio. Fica quieto, guerreiro, a gente volta logo. O endereço que Carlos tinha anotado era um prédio comercial de andares médios de vidro azulado, o número 702. Na portaria, um homem de uniforme os barrou com um olhar desconfiado. Boa tarde, procuro a dona Catarina Serrano, disse João, tentando soar firme. Sua voz saiu áspera, carregada do pó da estrada. Tem horário marcado? Não exatamente, mas é um assunto urgente, de família. O porteiro olhou para suas roupas, para o rosto queimado de sol de Carlos. Ela não recebe sem agendamento. Podem deixar recado. Carlos deu um passo à frente. Diga para ela que é sobre um cavalo, sobre o Haras, sobre o HSB-07. O porteiro franziu a testa, mas percebeu a seriedade absoluta no rosto dos 2 homens. Ele hesitou, depois pegou o telefone interno. Falou baixo, virando as costas. João conseguia ouvir sua voz. Sim, senhora. 2 senhores, dizem que é urgente, sobre o Haras. Sim, um código. HSB-07. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. O porteiro ouviu seus olhos se arregalando um pouco. Sim, senhora, claro. Ele desligou e se virou. Sua atitude completamente diferente. A dona Catarina vai recebê-los. O escritório é no 8º andar. O elevador é ali. O coração de João batia forte enquanto as portas de aço do elevador se fechavam. Carlos estava imóvel ao seu lado, seu rosto uma máscara. A sala de espera do 8º andar era silenciosa, com carpete grosso e quadros abstratos nas paredes. Uma secretária jovem os conduziu por uma porta de madeira pesada. Dona Catarina Serrano estava de pé atrás de uma grande mesa de trabalho. Ela não era jovem, nem velha, talvez na casa dos 60 anos. Seus cabelos eram grisalhos e presos num coque baixo. Usava um vestido sóbrio e um colar de pérolas simples. Seu rosto era sério, inteligente, e seus olhos, da cor do aço, examinaram João e Carlos sem pressa, sem hostilidade, mas com uma cautela profunda. Boa tarde, ela disse com uma voz clara e educada. O senhor mencionou um código ao meu porteiro. HSB-07. Mencionei, sim, senhora, respondeu João, tirando o chapéu que não estava usando. Ele se sentiu deslocado naquele lugar.
E o que dois senhores do interior querem com um código de identificação de um potro que desapareceu do Hara Serrano Branco há 20 anos? João respirou fundo. A gente encontrou o cavalo, Dona Catarina. O silêncio na sala ficou denso. Os olhos de aço de Catarina se fixaram em João com uma intensidade quase física. Encontrou. Onde? Num leilão de animais em Rio Verde, Goiás. Eu o comprei, chamei ele de Alumínio. Uma faísca de algo dor, esperança, incredulidade passou pelos olhos da mulher. E o que os leva a crer que é o mesmo animal? Cavalos daquela cor são comuns. Ele tem a marca, disse Carlos falando pela primeira vez. Sua voz grave pareceu ecoar na sala silenciosa. Queimada na perna dianteira direita. HASB 07. Eu a vi. Catarina olhou para Carlos, estudando seu rosto. E o senhor é? Meu nome é Carlos Mendes. Eu trabalhei no Hara Serrano Branco, 22 anos atrás. Eu era tratador. O nome pareceu não significar nada para ela, mas a informação teve um impacto. Ela se apoiou na mesa, suas mãos finas pressionando a madeira polida. O cavalo. Ele está vivo? Está bem? Está vivo, está bom, está aqui em Brasília, disse João. Escondido num parque, porque tem gente atrás dele. Quem? A pergunta foi rápida, afiada. Um homem chamado Sérgio Lobato. Disse ser representante dos herdeiros do Haras. Queria o cavalo de volta sem pagar nada. Quando me recusei, tentaram queimar meu celeiro. Tentaram roubar o cavalo à força. Por isso estamos aqui. Catarina fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia uma determinação feroz neles. Sérgio Lobato não representa os herdeiros do Hara Serrano Branco. Ele representa um grupo de pessoas que querem enterrar a verdade sobre meu pai, para sempre. Ela se virou e olhou pela janela, para os prédios de Brasília. Meu pai, o senhor Serrano, era um homem difícil. Eu passei a vida tentando separar o que era lenda do que era fato, tentando limpar um nome que talvez não mereça ser limpo. Ela virou-se de novo para eles. Me mostrem o cavalo. Senhora, Carlos começou cauteloso. Eu preciso ver a marca com meus próprios olhos. Depois, eu lhes conto tudo o que sei. E talvez nós possamos nos ajudar. O tom dela era sincero. Havia uma urgência, uma sede de verdade, que João reconheceu. Era a mesma sede que o trouxera até ali. Eles saíram do prédio, pegaram um táxi, uma experiência nova e assustadora para João, e dirigiram até o parque. O sol da tarde dourava as árvores. Alumínio e Maricota estavam onde os deixaram. Alumínio com sua cabeça erguida, observando o movimento distante. Ao vê-lo, mesmo de longe, Catarina parou. Seu queixo tremia levemente. Ela caminhou até ele, devagar, como se aproximasse de um sonho. 07, ela sussurrou. Era o nome dele no livro de registros, 07. Alumínio não se moveu quando ela se aproximou. Ele cheirou sua mão estendida, depois permitiu que ela tocasse seu pescoço. A marca, disse João baixinho. Catarina se ajoelhou na grama, sem se importar com seu vestido. João afastou os pelos da perna direita do cavalo. A luz do sol da tarde bateu na pele, iluminando as letras e números queimados. HSB 07. Um solução veio aos olhos de Dona Catarina. Ela passou os dedos sobre a marca, 1, 2 vezes. Suas lágrimas caíram silenciosamente, molhando a grama. É ele. Ela disse, sua voz embargada. É o potro que desapareceu, o potro que meu pai mandou descartar. Ela olhou para Carlos, suas lágrimas ainda correndo. O senhor estava lá. O senhor sabe o que essa palavra significava na boca do meu pai. Carlos assentiu, seu rosto rígido. Eu sei, por isso fugi com ele e com mais 2. Nós salvamos eles. Catarina se levantou, enxugando o rosto com as costas da mão. Não havia vergonha, apenas uma dor imensa e uma raiva antiga. Durante anos eu lutei contra os sócios do meu pai, contra a história oficial de que o Haras faliu por má gestão. Eu suspeitava dos maus tratos, suspeitava do desaparecimento dos animais, mas não tinha provas, nenhuma prova concreta, até agora. Ela olhou para Alumínio com uma expressão de reverência. Ele é a prova viva. Com ele e o depoimento do senhor Carlos posso reabrir tudo, processar os que ainda estão vivos, limpar o nome do Haras, mostrando que o crime veio de dentro. João sentiu um peso sair de seus ombros. A verdade importava para alguém, a verdade tinha valor. E o Sérgio Lobato? Perguntou ele.
Catarina's expression turned hard. Sérgio Lobato é um criminoso, um resolvedor de problemas. Ele foi contratado por um dos antigos sócios do meu pai, o Senhor Valente. Esse homem sempre soube da verdade. Ele temia que um dia uma prova aparecesse. Quando o boato do cavalo valioso em Goiás chegou a seus ouvidos, ele agiu. Mandou Lobato recuperar o cavalo a qualquer custo, para destruí-lo, para enterrar a prova. Tudo se encaixou. A ganância, a violência, a perseguição. Não era apenas por um animal valioso, era por um segredo que valia fortunas em reputações e heranças. "O que a senhora vai fazer?" perguntou Carlos. "Vou levar o alumínio para um lugar seguro. Tenho um Haras pequeno e honesto em Minas Gerais. Ele vai viver como um rei, com todo o cuidado que merece. E vou usar sua existência e a sua história, seu Carlos, para levar esses homens à justiça." Ela olhou para João. "E o senhor, seu João?" "O senhor, com toda sua honestidade teimosa, trouxe a prova até mim. Arriscou sua vida, sua fazenda. O que eu posso fazer por si?" A pergunta que João tanto sonhara ouvir agora soava diferente. O dinheiro para salvar a Sertão Feliz estava ali, na oferta não dita daquela mulher rica, mas olhando para alumínio, para a paz nos olhos do cavalo que agora estava finalmente seguro, ele soube que a resposta não podia ser sobre dinheiro. "A senhora já está fazendo", disse João, sua voz firme. "Está fazendo a coisa certa. Isso vale mais." Catarina sorriu, um sorriso triste e gentil. "Isso não é suficiente. A sua fazenda, as suas dívidas. Deixe-me acertar isso. Não como pagamento, como reparação, como um agradecimento por você ter guardado e protegido uma parte da minha história que eu pensei que estava perdida para sempre." João queria recusar. Queria dizer que a honra bastava, mas ele pensou na cerca caída, no pasto seco, nas contas do banco. Pensou em Carlos, que precisava de um novo começo. Ele olhou para Carlos, que deu um leve aceno de cabeça. "Aceito", disse João, a palavra saindo com dificuldade, "mas com uma condição." "Qual?" "Que o senhor Carlos tenha um lugar nesse seu Haras de Minas. Ele sabe cuidar, e ele merece paz." Carlos olhou para João, seus olhos úmidos. Ele não disse nada, não precisava. "Combinado", disse Catarina sem hesitar. "Ele será o tratador-chefe. O alumínio vai conhecê-lo bem." Ela fez uma pausa, olhando para os dois homens simples e para o cavalo nobre. "Há uma viatura da polícia a caminho. Eu chamei discretamente através de um contato de confiança quando vocês saíram do meu escritório. O Sérgio Lobato tem mandado de prisão por outros crimes. A história de vocês e a marca no cavalo serão a prova final que prenderá ele e seu contratante. Vocês estarão seguros." João sentiu um último tremor de medo. "E Ademar? O rapaz que estava conosco. Ele traiu a gente, fez acordo com o Lobato." Catarina's expression turned grave. "Se ele colaborou, será investigado. Mas se ele foi uma vítima, se arrepender, a justiça leva isso em conta." Ela colocou uma mão no braço de João. "Às vezes a ganância cega os jovens. Dê tempo ao tempo." Sirenes distantes começaram a ser ouvidas. A jornada estava chegando ao fim. Uma jornada que começara com dólar e pena e terminava com verdade e uma justiça possível. João aproximou-se de alumínio pela última vez. Enterrou o rosto no pescoço do cavalo, respirando seu cheiro de animal, de terra, de liberdade. "Você está em casa agora, guerreiro", ele sussurrou, a voz embargada. "Obrigado por ter confiado em mim." Alumínio esfregou a cabeça no ombro de João, um último gesto de afeto. Era um adeus. Quando os policiais chegaram, acompanhados de um veterinário e um caminhão apropriado para transportar cavalos, João e Carlos assistiram de longe. Viram Alumínio ser conduzido com todo o cuidado para a carruagem. Antes de entrar, o cavalo parou, virou a cabeça e olhou para João. E naqueles olhos grandes e escuros, João não viu mais cansaço. Viu gratidão, viu paz. Catarina se aproximou deles. "Vamos ao meu escritório, precisamos prestar depoimento. E depois eu cuido de tudo. A Sertão Feliz terá um novo começo." João assentiu sem conseguir falar. Ele deu as costas ao caminhão que levava seu cavalo, seu milagre, sua redenção. Não era um fim feliz fácil. Havia a dor da perda, o gosto amargo da traição, o trabalho duro de reconstruir uma vida. Mas havia honra. E como ele sempre soubera, mesmo sem conseguir explicar direito, a honra era um alicerce mais firme do que qualquer sonho de riqueza fácil. Ela não pegava fogo, não traía. E no silêncio do seu coração ele sabia que seu pai, de onde estivesse, finalmente entenderia. O depoimento na delegacia foi longo e detalhado.
João, com sua fala pausada, contou tudo desde o leilão. Carlos, com voz grave, confirmou cada ponto, acrescentando os detalhes sombrios do rara serrano branco. Dona Catarina estava ao lado deles, sua presença silenciosa garantindo que fossem tratados com respeito. Quando saíram, já era noite fechada em Brasília. As luzes da cidade cintilavam, mas para João, era apenas um lugar estranho e barulhento. Catarina os levou a um hotel simples, mas limpo. "Amanhã, eu vou com vocês até Rio Verde", ela disse na porta do quarto de João. "Vamos ao banco e vamos à sua fazenda, para eu ver com meus próprios olhos o que precisa ser feito." João apenas assentiu. A exaustão era um peso de chumbo em seus ossos. A viagem de volta no carro confortável de Catarina foi em silêncio. João olhava a paisagem familiar do cerrado passar pela janela. A ansiedade de voltar para a Sertão Feliz era diferente de tudo que ele já sentira. Medo do que encontraria, vergonha por ter fugido, esperança por um recomeço. O primeiro destino foi a agência do banco em Rio Verde. O gerente, o mesmo que sempre os tratara com frieza, recebeu-os com uma reverência que deixou João desconfortável. Dona Catarina, com seu vestido sóbrio e sua postura firme, falou com autoridade. "Quero regularizar todas as dívidas da Fazenda Sertão Feliz, em nome do seu João Silva, e quero abrir uma linha de crédito para melhorias, para sementes, cercas novas, um sistema de irrigação simples." O gerente, atônito, acenou. "Claro, Dona Catarina, imediatamente." Em menos de uma hora, papéis foram assinados. A nuvem negra das dívidas que pairou sobre João por anos simplesmente se dissolveu. Ele olhou para o comprovante de quitação, sentindo um alívio tão profundo que parecia uma fraqueza. "Não é caridade, seu João", disse Catarina baixinho enquanto saíam. "É um investimento em um homem honesto. É o mínimo que posso fazer." A caminho da fazenda, João sentiu o coração apertar. Ao passar pela porteira da Sertão Feliz, viu os estragos da negligência e da fuga. A cerca caída, o pasto mais amarelo e, no horizonte, o esqueleto negro do celeiro queimado. Carlos, que vinha no banco de trás, soltou um suspiro profundo. Pararam em frente à casa. Tudo estava como tinham deixado, só que mais parado, mais silencioso. Catarina saiu do carro e olhou em volta, sem julgamento. "Tem boa terra aqui, só precisa de cuidado." Nos dias seguintes, a Sertão Feliz ganhou uma vida nova. Dinheiro, quando bem aplicado, faz milagres. Chegaram caminhões com mourões de eucalipto tratado e rolos de arame farpado. Um trator novo, não luxuoso, mas robusto e eficiente, substituiu a antiga máquina que sempre enguiçava. Sementes de capim de qualidade e sacas de adubo foram armazenadas no galpão que restou intacto. João trabalhava do amanhecer ao anoitecer, dirigindo o trator, ajudando a erguer as cercas. Carlos estava ao seu lado, sua experiência prática sendo mais valiosa que qualquer manual. Era um trabalho duro, mas era um trabalho com futuro. A dor da perda de alumínio ainda latejava, como um membro fantasma, mas era amenizada pelo som da terra sendo revivida. Uma semana depois, um carro poeirento parou na porteira. João, que estava ajustando um cercado, ergueu os olhos e viu Ademar descer. O rapaz estava irreconhecível, magro, sujo, as roupas rasgadas. Seus olhos, antes cheios de presunção, agora estavam fundos e assustados. Ele caminhou devagar em direção a João, parando a alguns metros de distância, como se temesse uma reação. Carlos, que estava do outro lado da cerca, parou de trabalhar e observou, seus dedos apertando um pedaço de arame. "João!" A voz de Ademar saiu rouca e quebrada. João não disse nada, apenas olhou para ele. A raiva tinha ido embora, deixando apenas um cansaço triste. Ademar engoliu seco, olhando para o chão. "Eu fui um lixo. Eu sei. O Lobato, ele me enganou. Disse que me pagaria, que eu poderia sumir. Quando eu os levei até o povoado, eles já sabiam que vocês tinham ido embora. Ele riu na minha cara. Disse que eu era um traidor barato e que traidores não merecem nada. Me roubaram o pouco que eu tinha. Me deixaram na estrada." Ele fez uma pausa, tremendo. "Fiquei 2 dias escondido, com medo que eles voltassem para me calar. Depois fui andando, sem rumo. Soube pelo rádio do caminhoneiro que me deu uma carona, que o Lobato tinha sido preso em Brasília, por tentativa de homicídio, por incêndio, por um monte de coisa. Aí eu não tinha para onde ir." João continuou em silêncio. A dor e a humilhação no rosto de Ademar eram reais, mas a confiança que fora quebrada não se remendava com palavras. "Eu não vim pedir perdão", Ademar continuou, suas lágrimas finalmente rompendo. "Porque não tem perdão para o que eu fiz. Eu vim pedir uma chance, para trabalhar, para tentar um dia ser um homem melhor, como o senhor."
Carlos soltou o arame e caminhou até ficar ao lado de João. Ele estudou Ademar por um longo momento. O trabalho aqui é duro, disse Carlos, sua voz neutra. É acordar cedo, é sol quente, é calo na mão, não é vida de rico, não é caminhonete nova. Eu não quero mais nada disso, chorou Ademar. Só quero um lugar, só quero poder olhar no espelho. João respirou fundo, olhou para a terra que estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, arame por arame. A honestidade era um alicerce, mas a compaixão era o que dava sentido ao trabalho. A cama no quarto de empregado está vazia, disse João, sua voz firme. A comida na panela é suficiente para 3, mas a confiança, essa você vai ter que reconquistar. Palmo por palmo, não com palavras, com suor, com trabalho honesto, um dia de cada vez. Aceita? Ademar olhou para ele, uma centelha de esperança misturada com incredulidade brilhando em seus olhos arruinados. Ele não conseguia falar, apenas balançou a cabeça assim, repetidas vezes. Então pega a enxada ali, a cerca não se ergue sozinha. Enquanto Ademar, com movimentos trêmulos, começava a trabalhar, Carlos se aproximou de João. Foi uma decisão generosa, murmurou Carlos. Não foi generosidade, Carlos. Foi justiça. Todo mundo merece uma chance de consertar o que quebrou. Até eu. João olhou para o horizonte. E ele é forte. A fazenda vai precisar de braços fortes. 2 semanas depois, chegou a hora da partida de Carlos. O Raras de Dona Catarina, em Minas Gerais, estava pronto para recebê-lo. Um carro veio buscá-lo. Na despedida, em frente à casa, os 2 homens se encararam. Não eram de abraços ou palavras longas. Cuida bem dele, disse João. Com a minha vida, prometeu Carlos. Eu mando notícias e fotos. João acenou com a cabeça. Vai fazer falta aqui. Você tem ajuda agora, disse Carlos com um leve sorriso ao ver Ademar já mais limpo e recuperado, carregando sacos de cimento para uma pequena reforma na casa. E tem uma fazenda para fazer crescer. É um bom trabalho. Carlos entrou no carro, acenou uma última vez pela janela antes que o carro desaparecesse na estrada de terra. A vida na Sertão Feliz seguiu, lenta, dura, mas com um ritmo novo. As dívidas não os assombravam mais. As cercas novas brilhavam ao sol. O primeiro capim verde começou a despontar no pasto que foi adubado. Ademar trabalhava em silêncio, cumpria todas as tarefas, as mais pesadas, sem reclamar. À noite jantavam juntos. A conversa era pouca, mas o rancor estava dando lugar a uma coexistência pacífica, um respeito que nascia do esforço compartilhado. Certa noite depois do jantar, João saiu para a varanda. O céu estava estrelado, igual aquela noite no cerrado durante a fuga. Sentou-se no banco velho, aquele mesmo de onde tinha visto o celeiro pegar fogo. Olhou para sua terra. Não era a fazenda próspera do sonho do seu pai. Ainda não. Havia muito por fazer, mas a terra estava viva e estava salva. Ele pensou em alumínio. Deve estar em um prado verde em Minas, pensou, comendo capim macio sendo escovado por Carlos, livre, tendo sua história conhecida e honrada. Aperto no peito, sim, sempre haveria, mas era um aperto bom, de quem fez a coisa certa, mesmo que doesse. O som dos grilos enchia a noite. Ademar saiu e ficou parado na porta, hesitante. Precisa de algo? Perguntou João sem se virar. Não, patrão, só... A noite tá bonita. É. Ademar ficou mais um pouco em silêncio. João? Obrigado. De novo. João finalmente olhou para ele. No rosto do rapaz, ele já não via o menino ganancioso e impulsivo. Via um homem marcado por seus erros, tentando se reerguer. A gratidão se mostra no trabalho, Ademar, não na boca. Eu sei, vou mostrar. João acenou e voltou a olhar para as estrelas. Ademar voltou para dentro. Sozinho novamente, João respirou o ar fresco da noite. A honra dele, aquela coisa teimosa e quieta que ele sempre carregou, estava intacta. Mais do que intacta, estava fortalecida. Ela tinha sido testada pelo fogo, pela ganância, pela traição e tinha sobrevivido. Não valia mais que todo o ouro do mundo. Era simplesmente a única coisa que, no fim de tudo, fazia valer a pena ter vivido. E enquanto a primeira luz do novo dia ainda não clareava o horizonte, João Silva soube, no fundo do seu coração de fazendeiro simples, que a Sertão Feliz finalmente ia viver de acordo com o nome.